Glória a Jesus. Glória a Deus. Programa missionário, um abraço faz toda a diferença. Uau! Meu amor, você tem a voz de locutor. A minha é de taquara rachada. Meu Deus, é forte. Oh, glória. Quando você quiser entrar, você pode entrar, pastor Ulisses. Tá? Já estamos com quase 1 minuto de louvor. Amém. Podemos entrar? Pode. Shalom, 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 Shema, graça e paz. Graça e paz, pastora Selma. Amém. Louvado Glória a seja o Deus, nome do Senhor Jesus. aleluia. Para todo sempre seja Amém. louvado. Demoramos um pouco, mas chegamos, né? A glória de Porque a Deus. gente mora logo ali, né? Logo ali. Então esse logo ali, né? Mas graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Amém. Nós estamos aqui para honrar o Senhor Jesus nessa noite, entendeu? Para começar o nosso amado programa missionário, projeto Um Abraço Faz Toda a Diferença. Aleluia, Eita, glória a Deus, glória, aleluia. Eita, coisa linda de Deus, né, pastora Selma? Amém, Hoje você Jesus. vai contar o que Deus fez na sua vida, né? E que Ele está fazendo na sua Glória vida, a para o melhor do Senhor Jesus. Jesus, né? Então, eu louvo a Deus por nessa noite estar aqui, junto com a pastora Selma, Aleluia, pastora Lígia Chamar, junto com o nosso amado evangelista Eduardo, sonoplasta, né? Sonoplasta que tá ali, ó. Eita, glória, dá um glória aí, jovem. Glória a Deus. Aleluia, louvado Decola seja o nome do aí, Senhor Jesus, querido. Olha, você que está nos vendo agora nessa noite aqui, para honra e glória do Papai do Céu, a nossa pastora Selma, ela vai trazer da parte do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus, entendeu? O seu testemunho, aquilo que Deus tem feito e está fazendo na vida dela, quando Deus resgatou ela da lamação do pecado. Então, olha, você que está nos vendo aqui nessa noite, para a honra e a glória do Senhor Jesus, Oh, glória. esse testemunho da pastora Selma vai edificar as nossas vidas nessa noite, para a honra e glória do Senhor Jesus. Programa missionário, projeto Um Abraço Faz Toda a Diferença. Aleluia! Glórias a Deus. Aleluia, Deus. Antes de começar, minha querida amada, minha esposa, minha pastora Selma, aleluia. Cada riqueza. Vamos lá, cada riqueza. Uau! Vamos abrir também a nossa Bíblia. Abre as suas Bíblias, que eu abro a minha Bíblia. Amém. No livro de Isaías, Glória a Deus. capítulo 43. Versículo 25, eu vou estar lendo aqui um versículo aqui para meditação, e através desse versículo a pastora já está na live. Amém. Uau, a pastora já está, ó, para trazer aquele testemunho abençoado Meu da parte de Deus. Deus. Olha, deixa o Espírito São Santo. tantas emoções. Uau, deixa o Espírito Santo te envolver. Oh, Uau, aleluia, glória a aleluia, Deus. Deus. Então você, meus amados irmãos, minhas irmãs, meus ouvintes, nessa noite quero pedir mais uma vez perdão pela nossa chegada aqui de atrasada, mas estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Então vamos ver aqui, pastora Selma me acompanha e você entra em nome do Senhor Jesus, deixa o Espírito Santo de Deus te usar poderosamente. Oh, glória, terra. Lembre-se, programa missionário, projeto Um Abraço Faz Toda a Diferença. Eita glória. Vamos ler aqui, deixa eu ler aqui, eu estou sem óculos, mais uma vez eu esqueci meu óculos lá dentro do carro, mas amém. Senhor, dá visão de algo teu servo. Oh, aleluia. Visão de águia. Aqui no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 25. Lembre-se, Isaías 43, versículo 25. Diz desta forma: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados me não lembro. Vamos ler mais uma vez? Oh, olha que coisa glória. linda de Deus aqui no livro de Isaías. Aleluia, Jesus. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados me não lembro. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Isso daqui Jesus. é uma palavra de meditação, uma entrada abençoada nesse programa aqui, né? Nesse programa missionário, né? Um Glória a abraço faz Deus. toda a diferença. A diferença. Pastora, deixa Deus te usar.
Aleluia! Amém! Senhor, glória. Eis-me aqui, Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia. Eis-me aqui, papai. Glória a Deus, aleluia. Para nós é uma imensa honra, primeiramente ao Eterno, né? Que pela sua infinita graça e misericórdia nos alcançou. E depois do Eterno, aqui é o evangelista, né, que está nos dando aqui essa honra, esse privilégio, né? Amém, graças a Deus. Estarmos aqui, meu esposo aqui ao meu lado, glória a Deus, aleluia, que hoje faz parte do meu testemunho, da minha vida, da minha trajetória. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Nesta palavra que se encontra em Isaías 44, verso 25, glória a Deus, aleluia, é uma palavra muito profunda, muito forte, muito verdadeira. Glória a Deus, aleluia. 43, glória a Deus, aleluia, verso 25, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas desde já nós queremos te dar uma boa-vinda. Seja bem-vindo, minha linda, minha maravilhosa. Seja bem-vindo, profeta. Seja bem-vindo, terra. Deixa Deus te usar, manancial de água viva, meu Deus do céu. Deixa Deus te usar. Você que é do ré, do tré, do pré, do pró, de Jeová, da glória, da unção. Eita, glória a Deus, aleluia. Desde já, deixa teu like, deixa os comentários, amém. Faça uma pergunta, interaja conosco, glória a Deus, aleluia. Aquilo que Deus colocar no seu coração, que o pastor Ulisses chamar, esta humilde serva estará aqui à disposição, glória a Deus, aleluia, para na medida do possível podermos entender, vos responder debaixo da graça do Eterno. Amém, terra? Amém. Mas lembrando, glória a Deus. Mas lembrando que o programa é programa missionário. A nossa visão, nosso foco é somente missão. Aleluia, glória. Um abraço para toda a diferença. Meu esposo, eu já te abracei hoje de manhãzinho cedo, né? Já às 5 da manhã. 5 da manhã, então eu vou te dar outro abraço aqui, tá? Deus abençoe. Amém. Deus seja louvado. E você também, receba o nosso abraço carinhoso, ó terra. Receba o abraço do Eterno sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Voltando aqui para a parte da palavra, glória a Deus, aleluia. Qual é o meu esposo? Pastora Valmacena, pode fazer essa pergunta digníssima. A paz do Senhor maravilhosa. Pastora Valmacena, nossa pastora, lá do pedacinho do céu, Monte Pedacinho do Céu, Bragança, Pará, Brasil. Deixa Deus te usar a terra. Filhinha do Eterno, menina dos olhos do Papai do Céu. Aleluia. Está toda se sentindo, né, terra? Oh, glória! Deus seja louvado, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Pode perguntar, minha pastora. E quando a pastora está perguntando, Pai Senhor, irmã Elinete, seja bem-vinda, terra. A irmã Elinete Luz aqui no Instagram, tá? Estamos no Instagram, tá? Ao vivo e a cores. Pai Senhor, irmã Elinete, seja muito bem-vinda, maravilhosa. A pastora Valmacena quer que você conte também um pouco de como foi a sua infância. Meu Amém. Deus! Forte. É forte. Amém, terra, meu Deus. Como é que se diz? Fortes emoções. Uau! Pai Senhor, a irmã Elinete, seja bem-vinda. A irmã Maria, seja bem-vinda. Glória a Deus, aleluia. Que o Eterno vos abençoe, vos guarde. Seja bem-vinda, está conosco nesta noite, fazendo parte desta missão. Programa missionário, projeto Um Abraço faz toda a diferença. Oh, glória a Deus, aleluia. Deixa Deus te usar. Pode fazer essa pergunta também, terra. Toda segunda-feira, a partir de hoje, às 20h30. Eita glória! E vem conosco dando glória, cantando o hino da vitória. Aleluia, Jesus. Ai, mas vamos entrar, né? Porque são muitas emoções, amados. Oh, aleluia, Deus, a glória. Isaías 43, perdão, glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Verso 25, esse verso fala profundamente comigo, ao verso que meu esposo acabou de ministrar nesta noite, glória a Deus, aleluia. Como o Senhor falou no começo desta live, deste programa, olha o que o Senhor fala para você, o que o Senhor fala para mim, para todos nós. Olha o que o Senhor nos diz, glória a Deus, aleluia.
Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Glória a Deus, aleluia. Pai, Senhor, irmã França, seja bem-vinda. Glória a Deus, aleluia, maravilhosa. Deixa Deus te usar a terra. Glória a Jesus, aleluia. Então o nosso Senhor vem nos dizer, glória a Deus, aleluia, que Ele mesmo, Ele é aquele que apaga as minhas, as nossas transgressões. E por amor dele, o amor dele é tão grande, tão profundo, que ele morreu naquela cruz para nos salvar. Mas como que Deus morreu? Através do seu Filho Jesus Cristo, para nos salvar. A sua graça e misericórdia nos alcançou. Nós não somos dignos, mas a sua graça e misericórdia nos alcançou. Glória a Deus, aleluia. E aqui ele fala que dos nossos pecados ele não se lembra mais, dos teus pecados, dos meus pecados, a partir que nós aceitamos o Senhor Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. O Senhor lança o nosso passado, o nosso pecado, as nossas transgressões no mar do esquecimento. Eis que ele faz tudo novo, uma nova vida, uma nova história, uma nova trajetória. Eis que o Senhor faz tudo novo. Glória a Deus, aleluia. O nosso Deus é o Deus que restaura, que renova, é o Deus que abençoa, é o Deus que converte, o Deus que salva, Deus que cura, é o Deus que liberta, o Deus que transforma. Glória a Deus, aleluia. E eu sou muito grata pelo Senhor ter me alcançado, pela sua infinita graça e misericórdia. Deus está aqui nesta noite, a oportunidade que o Senhor me concede de estar falando um pouquinho da minha vida, de toda uma trajetória. Glória a Deus, aleluia. Então, amados, a pastora Val nos fez uma pergunta, né? Queria que nós começássemos a falar acerca da nossa infância. Glória a Deus, aleluia. Foi bem conturbada. Uma infância abençoada, glória a Deus, aleluia. Mas por que, pastora, uma infância abençoada? Porque eu sou a filha caçula da família Rabelo, tá? Minha mãe Maria Santana Rabelo, meu pai Benedito Costa, tá ok? Somos uma família que nós éramos 6 irmãos. E nesses 6 irmãos, um já está na glória com o Eterno, onde a minha mãezinha também está na glória com o Eterno. Não tenho mais meu papaizinho lindo e maravilhoso, mas o Senhor preparou pessoas no decorrer da minha caminhada, do meu caminho, minha trajetória, para me dar um suporte, um apoio. Glória a Deus, aleluia, cuidar de mim. E nessa família de 6 irmãos que nós somos, eu sou a caçula, tá? Eu sou a lindinha, papai do céu, né? Cara da lindeza, que tal, né? Adoro, glória. E nessa situação toda, é bem complicado, mas vamos hoje, Jesus, glória a Deus, aleluia. Aleluia, deixa o Espírito Santo usar. Amém, Senhor. É um pouco complicado porque... é um pouco complicado porque... eu, aos 7 anos, a minha mãe... era sem condições de poder criar os filhos, não porque ela não tinha condições financeiras, porque ela tinha condições financeiras para criar os filhos, mas ela não era uma mãe ali do lar, uma mãe de estar ali cuidando dos seus filhos. A minha mãe foi pai e foi mãe, porque o meu pai, ele abandonou minha mãe em certo período da vida deles, né? E eu era criança, não tinha entendimento, não sabia. E nessa situação toda, eu me vi com 7 anos de idade indo morar com uma tia minha. Sendo que com a minha mãe, eu tinha toda uma liberdade. A minha mãe era dona de bares, dona de restaurante. Minha mãe tinha condições, eu tinha uma babá, o nome dessa babá era Maria Coco. Glória a Deus, aleluia. Isso dentro de Bragança, certo? Que eu nasci no estado do Maranhão. A minha família foi para Pará. Do Pará se estabeleceu ali em Bragança, e ali começou toda uma trajetória, glória a Deus, aleluia. E quando eu me deparei, eu estava morando com a minha tia dentro de Belém, e aí foi uma situação muito difícil. Por quê? Porque na casa da minha mãe, eu tinha uma vida de princesa, de rainha. Eu era uma pinga-fogo, uma criança que não parava danada. Como a minha mãe tinha bares, ela tinha um bar lá, hoje é a Orla de Bragança, mas ali naquele ponto comercial, minha mãe tinha um bar. E ali, eu e a minha irmã, que hoje é pastora Jô, né, pastora Jô Costa, a gente ficava no bar com a minha mãe. E ali
dançava, ali eu roubava os porre, né? Criança, né? Aí sabe como é que é, né? Aí bem no canto tinha uma livraria que vendia revistinha da Turma da Mônica. Então a gente roubava os porres, dançava com eles, ia dançar. E aí furtava a carteira deles, passava para minha irmã, que hoje é pastora Jo, e ela pegava os trocadinhos, Jesus. Negócio aí estreito. E aí ia comprar a revistinha da Turma da Mônica, comprar pirulito e tudo mais. E a nossa infância foi assim, bem livre, leve e solta, né? Mas aí de repente eu fui morar com a minha tia. E na casa da minha tia foi tudo diferente. Na casa da minha tia eu fui ter uma educação rígida. Nossa, na casa da minha tia eu fui ser educada, coisa que eu não tinha educação na casa da minha mãe. Na casa da minha tia eu fui aprender a ler, aprender a escrever, que eu tinha 7 anos, não sabia nada. E ali começou um processo muito dolorido na minha vida. Por que um processo dolorido na minha vida? Porque a educação que eu tinha foi muito rígida. Foi aquela educação, escreveu, não leu, chicote comeu. Então o chicote que corria no meu couro era corda, era galho de goiabeira. E no momento que eu fazia as coisinhas erradas de criança, de adolescente, no meu momento de eu pegar minha surrazinha abençoada, né? As minhas mãos eram amarradas igual mão de porco, meus pés eram amarrados igual pé de porco, era colocado um pano na minha boca para mim não gritar. Meu Deus. E aí ela sentava em cima de mim ali, entendeu? E ali ela me batia. E quando eu acabava de apanhar, que ficava sangrando, não tinha chuveiro nessa época na casa da minha tia. Era uma torneirinha baixinha com um balde. E aqui naquela situação, ela botava dentro do balde um saco de sal. E ali ela mandava eu tomar banho. E quando eu ia tomar banho, que o sal caía no meu corpo, meu Deus. Amados, quando eu vejo aquele filme, glória a Deus, aleluia, do Senhor Jesus, ele sendo chicoteado, eu me lembro das surras que eu peguei. E ali caía aquela água salobra na minha costa, e ali eu sofria. Nossa, aí eu tinha o costume de mexer, porque eu já roubava dos porros quando eu morava com a minha mãe. E aí ela tinha mais moedinha que ela vendia chope, picolé, vendia essas coisas, e eu pegava uns trocadinhos dela, e aí ela botava minha mão na água quente, e aí minha mão borbulhava, e aí quando eu fazia as coisas erradas era pro caroço de milho, quando não era caroço de milho era seixo, e feria o joelho a ponto de sangrar, glória a Deus, aleluia, e foi um período muito difícil, um período assim de dor, de sofrimento. E nesse período a minha mãe ia visitar meu pai. O negócio é estreito, amados. Minha mãe ia visitar minha tia. De mês em mês ela vinha na casa da minha tia, trazia peixe de Bragança, farinha de Bragança, trazia coco, frutas. E quando dava madrugada, a minha mãe se trancava com a minha tia no quarto, e a minha mãe começava a chorar. Ele começava a dizer para minha tia: olha, o Bica me abandonou, que era como eu chamava meu pai. Bica me abandonou com meus filhos e foi morar com outra pessoa, com um monte de filho, e eu estou longe dos meus filhos. E ela foi falar todo o sofrimento dela, a dor dela, a angústia dela. E aí eu, criança, com meus 7, 8 anos, entendeu? Me entendendo como pessoa, como ser humano, eu comecei a pegar um ódio mortal do meu pai, uma ira, um ódio, um ranço, o rancor do meu pai. E cada vez que eu pegava uma surra, nossa, eu botava a culpa em cima do meu pai. Eu odiava meu pai, Deus sabe disso. Mas antes dele falecer, eu pedi perdão para ele, amados. E nessa situação toda, eu era uma menina muito corriqueira. E eu era solta na casa da minha mãe, na casa da minha tia eu fiquei presa, não tive bonecas. As minhas bonecas eu desenhava no papel, e aqueles papéis eu fazia boneca menina, fazia roupinhas, porque eu não tinha boneca para me brincar, não podia assistir televisão,
Nossa, fui vender picolé cedo na rua, com 7 anos vendia picolé, vendia chopp na rua, vendia bombom na rua, entendeu? Era tempo de marcha, todo mundo ia ver as pessoas marcharem, e aí eu estava vendendo picolé, chopp, laranjinha, gritando, entendeu? Por isso que eu sou muito falante, né? E toda uma trajetória de sofrimento. E aí eu fui me encontrar como ser humano, como pessoa, como gente. Chegou um período da minha vida que a minha tia não suportou mais, na adolescência, 15 anos, quer namorar, bate fogo, você sabe, né? A adolescência hoje é terrível, né? E aí a minha tia não me suportou mais, me devolveu para o meu pai. Minha mãe já havia falecido, minha mãe faleceu, eu tinha 11 anos de idade. E passei por alguns meses na casa do meu pai, eu e a minha irmã. Meu pai não me quis, a minha madrasta mandou me escolher ou as filhas dele, que era a pastora Jo, e eu, ou então escolher ela. E meu pai escolheu ela. E aí nós fomos morar para a rua. E ali com 15 anos de idade nós fomos para a rua. Tamanha 1 hora, 2 horas da madrugada, nós sem termos para onde ir. E dentro da casa da minha madrasta vivia sendo pisada, humilhada. Como minha madrasta é branca, ela pode até estar assistindo os filhos dela, não me incomoda, não importa. Como ela é branca, bem brancona, nós somos assim, pessoas negras, morenas, cor de jambo, linda e maravilhosa. Amo minha cor, eu amo ser afro. Glória a Deus, aleluia. Então ela chamava a gente de carvão, de preto. Ela chamava nós de aborto de galinha. Ela dizia que a minha irmã e eu, minha família, todos nós íamos ser P, que é de nomes baixos. Nós íamos ser na vida, a gente não tinha futuro. Quando meu pai estava, ela tratava a gente com doce. A gente não lavava nem um prato a gente lavava. Mas quando meu pai não estava, a gente ia para o chão, aí passar pano no chão, raspar o chão, igual empregado. E aí meu pai escolheu a nossa madrasta e fomos para a rua. E dessa rua minha irmã tomou um rumo para trabalhar em casa de família, eu tomei outro rumo, fiquei na casa de uma senhora, que essa senhora me acolheu, que eu já conhecia ela da igreja, glória a Deus, aleluia. E aí, dessa situação, começou uma etapa muito profunda na minha vida. Com 15 anos, órfã de mãe, o pai não quis nenhuma de nós, preferiu ficar mulher, e ali fomos sofrer um pouquinho na terra. Mas antes desse sofrimento todo, e antes de eu sair da casa da minha tia, a minha mãe faleceu. Eu falei para vocês que ela faleceu, eu tinha 11 anos. E com 12 anos, eu vinha de fazer uma venda de picolé de chopp na rua, porque nós vendíamos na frente de um colégio. A Cássia fez de Sobral, dentro de Belém. E aí quando eu vinha, eu encontrei com uma senhora, mas uma senhorinha, cabelo branco, entendeu? E ela pegou, pediu corcunda, aí ela pediu para mim, deixa eu ver a tua mão. Eu dei a minha mão esquerda para ela ver. Quando ela viu a minha mão esquerda, ela falou assim mesmo para mim, quando você tiver 15 anos, a sua mãe, que já morreu, já faleceu, vai aparecer para você. Ela me disse isso, eu tinha 12 anos. Quando eu completei 15 anos, realmente teve uma situação. Só que essa situação já vinha desde a minha infância. Eu não conseguia entender que a minha infância eu falava com demônios, falava com espíritos. Antes de alguém falecer, antes de alguém morrer, os demônios vinham e me falavam, diziam para mim, fulano de tal, da casa tal, da rua tal, tal dia, tal hora vai morrer. E essa minha tia abençoada que me criou, que eu sou muito grata, peguei muita surra, muita porrada, mas eu sou muito grata a Deus porque ela me criou. Porque hoje eu tenho uma educação, posso não ser formada, porque eu não quis da minha mal cabeça, minha mal escolha, mas eu aprendi a ser uma dona de casa, aprendi a fazer comidinha, aprendi a ser uma pessoa limpinha, cheirosinha, educada. Então tudo foi através desta minha tia que me criou. Eu sou muito grata a ela, glória a Deus, aleluia, por conta disso. E eu fui falando para ela e dizer para as pessoas o quê? Que alguém da rua ia morrer.
e aquela pessoa, no dia que eu falava que a pessoa ia morrer, a pessoa morria, era pei e pum. Então todo mundo tinha medo de mim. Eu tinha uma boca, tipo assim, amaldiçoada, porque era usada pelo inimigo. E nessa situação toda, os demônios se apresentavam para mim. Eles vinham, falavam comigo. E quando era toda noite, hoje eu sei que é arrebatamento, mas toda noite, quando eu ia dormir, eu saía do meu corpo. Eu nunca frequentei um terreiro de macumba, de entrar, de ver, de estar lá, de rodar, pular, saltar, nunca. Conheci aqui os santuários dos pais de santo que tem aqui em São Bernardo, que meu esposo me levou, entendeu? Que é um local, entendeu? Onde tem várias situações ali. Eu estive lá, conheci. Quando eu estive em São Bernardo, quando eu estive em Orlândia, aqui em São Paulo, na casa da irmã Marie, eu também fui no terreiro de uma mãezinha amiga dela que ela me levou, mas eu não vi nada de ritual, nada de coisa lá dentro. E quando eu era criança, eu saía do meu corpo, eu ia até os terreiros de macumba, e nos terreiros de macumba eu via todo o trabalho que eles faziam, todo o ritual com feto, com bode, com gato, com sapo, eu via tudo. E quando o dia estava amanhecendo, ela estava para o meu corpo, e ninguém conseguia me entender. A minha tia, com medo de mim, me benzia toda noite. Ela passava em minha arruda, passava em mim alho, passava em mim carvão. Ela benzia a casa todinha, porque então ela era católica na época. E ninguém tinha uma resposta para isso. E todo mundo tinha medo de mim. Não sei se você já assistiu aquele filme, Pastor Kelly, a Estranha, que é antigão, aquele filme. E esse filme foi uma trajetória da minha vida que todo mundo me chamava, entendeu? De Rosinha a Estranha. Por quê? Porque se você dissesse para mim, Rosinha, me diz, né? Porque eu era chamada de Rosinha, porque o nome da minha tia era Rosinha. Me diz o que tu vê. Você podia me dar a sua mão, e na sua mão eu dizia toda a sua vida, como seria seu dia. Você podia me dar o nome de qualquer pessoa, que naquele nome dizia quem aquela pessoa era. Era uma coisa demoníaca, diabólica. E todo mundo tinha medo de mim, não tinha amizade. Se eu dissesse, esse copo vai cair, vai quebrar, caía, quebrava, era uma coisa assim, horrível. E nessa situação toda eu sofri muito, porque eu fui rejeitada da minha infância, rejeitada da minha adolescência. Eu não tive amor de pai, não tive amor de mãe. A pessoa que me criou também não me deu amor, um abraço, um carinho, um beijo, infelizmente, entendeu? De dar um afeto. Não tive isso a minha infância toda. E nisso de Satanás se manifestava para mim de várias maneiras, de várias formas. E isso se apresentava diretamente para mim. Aí já comecei a acender vela dentro de casa, porque aquele espírito aparecia e dizia: acende tal vela, faz tal hora, tal coisa, rosa branca, rosa vermelha, entendeu? Vela preta, vela vermelha. Aqueles demônios apareciam e vinham e me diziam. E eu falava para minha tia, ninguém acreditava em mim. Eu ia lá embaixo do guarda-roupa e acendia lá e deixava lá como eles pediam. E a casa que nós morávamos era em cima da água, era garapé, que é chamado taipas, né? Taipa que faz de madeira, né? E era em cima e quando a maré enchia, transbordava, os demônios seus dentro da água me chamavam para mim ir para junto deles, que o meu lugar era com eles. E várias vezes de eu me jogar de dentro, essa minha tia me salvou. E passou um processo, a minha infância toda isso, até meus 15 anos de idade, sendo que na escola eu não tinha amizade, era odiada, perseguida, mas se eu dissesse, fulano vai quebrar a perna, quebrava a perna. Não me fezava, não me tirava do sério, que se abrisse a boca e falava capeta, que usava a minha boca, o Satanás ia lá e operava, meu Deus do céu, e era destruição total. E por conta disso eu fui muito rejeitada, banalizada, julgada, criticada, humilhada, destratada. E chegou uma situação na minha vida que com 15 anos, o que aquele demônio que se manifestou naquela velha, aquela senhorinha, veio falar comigo, aconteceu. Dia 24 de agosto, às 10 horas da noite, entendeu? Quando eu tinha 15 anos de idade, eu vi um vulto, quando eu entrei dentro do quarto onde eu dormi, eu vi um vulto se passando. E aquele vulto, quando ele entrou, entendeu? Eu senti aquele zup no meu corpo. Eu senti aquele negócio entrar dentro de mim, aquele vento
entrou dentro de mim. Glória a Deus, aleluia. E quando aquele vento entrou dentro de mim, que foi uma coisa horrenda, eu manifestei. E aí eu fiquei 3 dias manifestada, cheia de demônio, de capeta. Os vizinhos da rua, a minha tia que cuidava de mim na época, ela disse que eu tomei para mais de 10 litros de água. Disseram, quem me viu, eu não sei, porque era bem magrinho, disseram que a minha cabeça rodava para trás, os meus pés viraram para trás, eu me contorcia feito uma cobra. Foi uma coisa horrível, pastor. Tudo maligno, diabólico, né? diabólico, Né? Porque foi. Biblicamente, quem morre não volta. Não volta, né? Mas é coisa maligna. Mas e eu vi o semblante da minha mãe. E o pescoço, olhar o pescoço para trás é uma coisa maligna, hein? Meu Deus. As pessoas que viram na época, eu tive uma infância, uma adolescência muito odiada. Era horrível. Ninguém se gostava de mim por conta disso. E nessa situação toda, e as pessoas chegaram a dizer que eu era agorenta, para ninguém encostar em mim porque eu era agorenta. Por que eu era agorenta? Os demônios vinham e me diziam, fulano vai morrer. Porque lá no Pará, na época, o banheiro não era dentro de casa. O banheiro era fora, era lá atrás, lá no fundo, entendeu? Então quando eu ia no banheiro lá fora, lá no fundo, aqueles espíritos vinham e me falavam as coisas. Eu conversava, como eu não tinha amizade, eu conversava com eles igual como se conversa com você, com uma pessoa qualquer. É por isso que eu acredito, quando alguma criança chega para mim e fala, eu tenho um amigo invisível, eu tenho um amigo imaginário, eu falei com fulano, eu acredito, porque eu passei por isso. E ninguém me dava crédito, ninguém acreditava. Eles só acreditavam em mim quando as pessoas morriam. Tudo maligno. É tudo diabólico, satânico. Maligno, diabólico, satânico. Satânico mesmo. E toda aquela situação ali foi tanto sofrimento que os primeiros 3 dias eu fiquei amarrada. Diz a minha tia, as pessoas estavam presentes, porque realmente eu não tenho recordação, que a minha amarrava minhas mãos para trás e desamarrava, entendeu? Era horrível, não tinha nada, me amarrava tudinho dos pés até a cabeça, não tinha nada que parasse aquela gritaria, e falava várias vozes diferentes, só de que já tinha morrido. Os vizinhos da rua que iam visitar, que iam ver aquela situação, falava uma voz diferente e dizia, é tu fulano de tal. Aí a pessoa achava que era o parente dele. Mas era má, era capeta no meu couro. Tudo maligno. Tudo maligno. Aí eu fui passar por um processo muito pior ainda, mais dolorido. Por quê? Porque eu fazia crisma, os católicos me botaram para fora, os padres, ninguém me quis, me botou para fora. Não tinha jeito para mim, nem tinha água benta, me dava banho de água benta não queimava, não ardia, não fazia nada, disseram que não tinha jeito. E nesse período de tempo, não teve uma igreja que me aceitou, nem a católica, nem a Assembleia, nem a TJ, nem a Adventista, entendeu? Nem Deus e Amor, nenhuma igreja me quis. Por que as igrejas não me aceitavam para orar por mim? Ninguém me quis. Porque podia vir 10, 15 homens em cima de mim, o capeta que estava no meu couro derrubava todo mundo. Meu Deus. E todo mundo que via o diabo envergonhava falando podre. Uau. E ninguém encostava. Era horrível. Eu cheguei a ficar 15 dias manifestada, entendeu? Direto, sem dormir, só falando o que tu quisesse saber, o capeta lá falava tudinho, da vida de A, de B, o que perguntava, era diabólico. Aí a minha tia me levou no centro espírita, dentro de Belém, não me quiseram, se manifestaram lá, dizendo que eu tinha uma luz muito forte, que brilhava, aquela luz estava incomodando eles, porque lá onde eu estava na escuridão. E era para mim sair de lá, me deram cadeirada, os espíritos manifestaram dentro do espiritismo, dentro do centro espírita, me deram cadeirada, me quebraram, entendeu? Eu saí de lá, não me quiseram. Aí do espiritismo, minha tia foi no Ver o Peso comprar ervas. Lá no Pará tem o Ver o Peso, uma feira, entendeu? Extraordinária, exótica, a maior feira aberta lá da América Latina, é o Ver o Peso lá em Belém do Pará. Você conheceu, né? É lindo lá, né? Muito. Para a glória de Deus. E essa minha tia, ensinaram para ela ia lá comprar ervas, então ela me dava banho 3 horas da manhã, meia-noite, 6 horas da manhã, 3 da tarde, era banho verde, banho amarelo, ela esfregava tudo no meu corpo, era banho de sal grosso, que era para ter sal na pele, era para ser eu, tomava banho de sal, depois tomava
pegava surra. Na hora de tirar o demônio, tinha que tomar banho de sal também, então é para estar muito salgada. Meu Deus. Ai, meu Deus, a gente acha graça, mas o negócio foi sério. E na época, o que aconteceu? Ninguém quis, o espiritismo não quis. A minha tia me levou em 3 terreiros dentro de macumba, de candomblé do Pará, no caso os melhores, entendeu? E quando ela chegou comigo na porta daqueles centros, entendeu? Eu falei para ela: tia, eu já estive aqui. Ela disse: como tu já esteve aqui, menina? Eu disse: tia, eu já estive aqui. Como tu esteve aqui pequena? Porque lá no Pará e Maranhão, trata as crianças de pequena. Como tu esteve aqui pequena? Eu disse: titia, quando eu saio do meu corpo, eu venho aqui. Aí dentro é assado, cozido e frito. E quando abri o portãozão, porque para Deus o pessoal não me rada. Quer dar uma migalha, quer dar 50 centavos, quer dar R$1, não quer nem ofertar na casa do Senhor. Eu disse: mas então, meu Deus do céu, mas pro Satanás, tu vai no terreiro, é um luxo. Porque os terreiros do Pará, o luxo, entendeu? O luxo mesmo. E chegou lá na hora, me levou para me preparar. Eu não passei por esse processo, mas a minha irmã, pastora Jo, passou. A minha irmã Joelma, mãe da Rebeca, passou por esse processo de ficar na casinha do Congá, lá preso. E eu não fiquei. Por que eu não fiquei? Porque eles não me quiseram. Aí, por que não te quiseram? Porque o pai de santo lá conversou, aceitou que ia fazer tudo por um salário, para me ficar lá tantos dias, tal, para me preparar. Quando foram me ver, aí eles disseram: não, essa daí eu não posso tocar. Ela tem que escolher. Olha, quem me mandou para Jesus foi os macumbeiros. Obrigado, macumbeiro, porque eu estou com Jesus até hoje. Graças a Deus. Verdade. Eles disseram: eu não posso tocar na cabeça dela, não tenho permissão, porque sobre a cabeça dela tem uma estrela que brilha. Uau. E eu não posso tocar na cabeça dela. Ela tem que escolher o que ela quer, ou servir aquele lá de cima, ou então servir aquele que nós servimos. Aí minha tia, não conformada, levou em outro macumbeiro. Outro macumbeiro fez a mesma situação. Acharam graça, conversaram, tomaram cafezinho e tudo mais, comeram beiju. Quando chegou no final, não me aceitaram também, porque tinha a bendita e abençoada estrela que brilhava na minha cabeça, não podia tocar em mim. Levou para o terceiro. Aí o terceiro foi e falou que eu já tinha vindo desde o ventre da minha mãe preparada. Uau. Que eu era uma bruxa de último grau, preparada, e aquela que olhasse para morrer só no matar, não olhar, mataria a pessoa. E se falasse, a pessoa morreria também. Que coisa maligna, né? Diabólica. E detalhe, isso já se passava na minha vida. Porque os vizinhos viam, eu era brigona, pastora, eu era barraqueira. Se tiver alguém do Pará assistindo, entendeu? Que foi meu vizinho, pode botar aí quando eu brigava de teçado, de faca pela rua. Ixi, quando eu quebrei a cara dos outros, oh meu Deus, aí é muito brigona. Jesus me fez uma nova criatura. Graças a Deus. Aleluia. Seja Deus. Eita, glória a Deus, aleluia. A Bereca colocou aqui: feira do açaí com peixe, aleluia, Bereca, glória a Deus, aleluia. Bereca colocou aqui: é verdade, ela é muito falante, fala até demais, ó. Bereca, Bragança para Brasil. Eita, glória. Toda essa situação, o último macumbeiro disse para minha tia que eu era uma pessoa diferente, que desde o ventre da minha mãe já tinha vindo preparada, era uma bruxa do grau máximo, preparada, não precisaria de nada, só precisaria mesmo, entendeu, fazer alguns rituais, mas eu já tinha tudo, e aquilo tinha vindo comigo desde o ventre da minha mãe. Aí você fala comigo: mas como pastor, desde o ventre da sua mãe? Desde o ventre da minha mãe, porque eu nasci de 7 meses. Satanás tentou matar eu e a minha mãe. Minha mãe estava grávida de mim. Ela caiu de uma rede. Conta os parentes dos meus irmãos, que eu não me lembro, não sabia, né? E ela caiu dessa rede. E dessa rede que ela caiu, glória a Deus, aleluia, eu nasci. E nasci de 7 meses. E desses 7 meses que eu nasci, o médico disse que eu ia morrer. Para minha mãe me levar para casa, que eu ia morrer. E minha mãe me teve de uma cesariana, e a minha mãe também quase morre. E detalhe, desde quando eu me entendo por gente, desde criança até hoje, eu sempre lutei com a morte na área da enfermidade e da doença.
Aí você fala, mas por quê, pastora? Porque a minha pele, a pessoa olha para a minha pele hoje, que a minha pele é linda e maravilhosa, mas a minha pele já foi toda escamosa, a minha pele era igual pele de peixe, tinha escama, entendeu? Era escama na minha pele que tinha. E detalhe, a Universidade de Belém, ninguém sabia explicar porque aquelas escamas, dava escamas no meu corpo, aqui no meu pescoço. Hoje ele está lindo maravilhoso, que ele só era escama quando era criança, entendeu? Aqui no meu sovaco, aqui no meu bracinho, na minha perna. Então são situações hiper delicadas. E eu, quando eu me conheci com pessoas, como de que forma? Glória a Deus, aleluia. Me entendi como gente, me chamavam de Maria das Dores, que eu só vivia no médico, só vivia doente. Meu apelido era Maria das Dores. Então, desde pequena, desde criança, eu sempre lutei com a enfermidade, sempre lutei com a morte. Não é de hoje, pastor. Verdade. Sempre lutei. E nessa situação toda, o diabo veio e ofereceu o prato para mim só servi-lo, porque eu já era uma preparada, capacitada. E detalhe, amados, depois de serva, depois de crente, eu conheci um apóstolo, que ele foi ex-macumbeiro, ex-bruxo, e ele sem vergonhão que usa o nome de Deus. Não vou citar o nome dele por ética, mas talvez ele possa até assistir essa live, eu não sei, entendeu? Mas ele é meu amigo no Facebook, tá? E também lá no Kawaii, glória a Deus, aleluia. Detalhe, esse pastor, esse apóstolo, entendeu? Me chamou, me convidou para nós sairmos no caminho do Senhor Jesus, para nós dois montarmos um terreiro, porque era grande, era padrão, era grande, entendeu? E que a gente ia enricar de dia para noite, porque servindo Jesus isso era a prova. E foi, me convidou para casar e para fundar um terreiro junto com ele, para deixar de servir Jesus, que a gente ia ficar podre de rico. Olha como você está mais fácil, olha como você está mais até no meio dos crentes tem esse vergonha, pastor. Até no meio dos crentes. Mas voltando para a situação dos macumbeiros que me mandaram servir a Jesus. Aí você fala, por que eles te mandaram servir Jesus? Porque eles mandaram escolher. Quando eu saí de lá, eu saí com a minha decisão, que eu ia servir a Cristo. Uau! Eu tinha 15 anos de idade. E ele pegou e falou para minha tia, disse, não posso tocar nela. Ela não precisa disso aqui? Isso aqui ela não precisa disso aqui não. Ela já é toda preparada. Ela já é toda adornada, ela tem tudo. E só dela olhar, ela vai matar um só de olhar. E ela disse que eu era uma bruxa. E aí, quando eu saí daquele terreiro de Macumba com a minha tia tinha rodado comigo Belém, igreja, todas as igrejas evangélicas fecharam a porta na minha cara, me expulsaram, porque quando o demônio manifestava, falava os podres dos crentes, né? E aí já viu, quando toca no podre deles, né? Já, o negócio é mais embaixo, né? E o demônio, ele não esconde podre não, ele vai e joga tudo na lata mesmo, tudo no ventilador. E aí começou um novo processo na minha vida. Eu com 15 anos de idade, para me ter paz, para me parar de manifestar, eu procurei uma igreja. E a única igreja que me aceitou, que me quis, foi a Universal. 1994, quando ela chegou dentro do Pará. Foi a única igreja que me quis, foi a Universal. E foi a única igreja que o demônio manifestava lá dentro. E que eu passava 2-3 horas dentro da igreja só para expulsar o demônio do meu corpo. Ficava lá dentro, trancado com ele, até expulsar o demônio. Eu não saía da igreja com o demônio no couro. Eu só saía da igreja depois que o demônio saía tudo do meu couro. Porque manifestava lá, então eles vinham um atrás do outro, Eles assim... Sabe assim, parece que é um portal, como fosse uma porta, que um vai saindo, sabe? Expulsa um, vê outro, expulsa um, vê outro, expulsa um, vê outro. Assim que era a minha situação. E nessa situação o Satanás tentou me escravizar. E nessa situação eu conheci Cristo Jesus. E fui buscar Cristo Jesus. E depois bateu a rebeldia da adolescência. Não fiquei com a minha tia, me entregou para o meu pai não quis nós. Aí arrumei um trabalho em casa de família, fui morar em casa de família, fui ser babá, fui pegar tapa na cara do filho dos outros. Meu Deus do céu, fui ser assediada por patrão, fui ser acusada por patroa. Foi uma humilhação. E essa humilhação aconteceu até que eu encontrei com meu ex-namorado.
E aí, entendeu? Tive aquele momento que todas nós temos, entendeu? Desse momento, me enganaram, me disseram que era lindo, maravilhoso, que tu via estrela, me disseram que beijo tinha sabor de mel, pastor, beijo tinha sabor de morango, gosto de morango. Nunca nem tinha visto morango na minha vida. E aí, né, fui enganada. Nesse enganada veio o Gabriel, a minha bênção. E com Gabriel, que é meu filho primogênito, e com Gabriel veio uma nova vida. E dessa nova vida, fiquei com o pai do Gabriel. Depois do pai do Gabriel me traiu, peguei o pai do Gabriel com uma outra pessoa, dei uma surra nele, dei uma surra nela, e saí de casa e fui ser andarilha. Fui procurar família, a família não me acolheram. Procurei família, procurei parentes de sangue, ó. E sabe o que disseram para mim? Que não tinha espaço na casa, não tinha nada, que eu desse meu jeito, que procurasse o pai do meu filho e tanta coisa. E ali eu tive várias propostas de aborto, entendeu? E eu não abortei meu filho. Fui morar na rua, fui ser andarilha, fui morar na rua, fui ser comedora de lixo, fui pedir de porta em porta comida, pedir comida, fui dormir no frio. É por isso que eu tenho amor muito grande para pessoas que moram na rua, porque eu sei que é dormir no frio. Meu Deus. Eu fui dormir no frio. E nesse frio que eu fui dormir, noites ao relento, glória a Deus, aleluia. Noites afora, ia catar lixo, grávida do meu primeiro filho. E aí, como eu não quis abortar o meu filho, ninguém me quis. Minha família só me queria se eu abortasse meu filho. Como eu não abortei meu filho, ficamos na rua, eu e ele. E ali eu já tinha aceitado Cristo Jesus, mas o Senhor nunca me desamparou. Amém, aleluia. Nunca me desamparou, porque depois de 10 anos, pastor, que já se passaram tudo isso, Deus usou uma pessoa do Rio de Janeiro, dentro de Belém do Pará, e falou para mim que o Espírito Santo de Deus era meu cobertor quando eu morava na rua. Meu Deus, é forte. E a pessoa nunca tinha me visto, não sabia que eu tinha sido moradora de rua. E que o Espírito Santo me protegia, me fazia invisível para mim não ser molestada pelos moradores de rua. E de porta em porta, pedindo comida para as pessoas. Teve uma senhora que me abriu a porta da casa dela, me deu comida e pediu. Eu ofereci meu trabalho para ela. Falei para ela que era para ela. Desculpa, amados, porque o negócio é forte. Falei para ela que se ela me desse um prato de comida, eu lavava a louça dela, varria a casa dela, se ela me desse um prato de comida, eu deixasse tomar banho. Eu estava fedida. Aí eu não fiquei no Ver Preso, mas eu fiquei ali na Praça Batista Campos, dias e dias. Fiquei ali na Praça do Operário, ali em São Brás, dias e dias, entendeu? E quando eu procurei essa minha tia, ela me expulsou, me jogou fora igual um cachorro, um cão sarmento, porque ela não queria na porta da casa dela. Essa que tinha me criado. Mas ela tinha os motivos dela também. Não posso julgá-la, criticá-la, porque nas surras que ela me dava, nas surras que ela me batia, uma vez o pano soltou da minha boca, pastor, eu mordi na bunda dela, mordi a bunda dela. Meu Deus. Aí ela parou de me bater, mas ficou roxão a bunda dela lá, né? Tadinha, né? Mas eu tinha que me defender, né? E, meu Deus do céu, nessa situação, essa senhora me botou dentro da casa dela, me deu prato de comida, me deixou tomar banho, me deu roupa e me deu um lugar para me dormir, assim, no chão, na cozinha. E ali, quando eu acordei, 5 da manhã, ela me batendo assim, me batendo para me acordar, entendeu? Eu estava com uma corrente de cachorro no meu pé, na minha perna. E ali eu fui ser refém de uma senhora por um prato de comida. E detalhe, dentro da casa dela eu tomava banho de 3 em 3 dias, porque eu ficava acorrentada. E aí eu fiquei meses até minha barriga crescer, minha barriga aparecer. E nessa situação toda, amados,
Nossa, eu me lembrava, sabe aquele filho pródigo que saiu da casa do pai, que o pai era rico, ele largou tudo e foi comer a babucha de porco, né? E eu passei por essa situação porque eu me lembrava, poxa, minha mãe tinha tanta condição. Minha mãe, quando morreu, minha mãe deixou casa, supermercado, bares, pontos de açaí, restaurante. Para cada filha, minha mãe deixou uma casa. Quando a minha mãe faleceu, ela deixou uma pensão de um salário mínimo para mim, que era caçula, e ninguém nunca viu esse dinheiro na minha vida, entendeu? E aí eu na casa das pessoas sendo pisada, humilhada por um prato de comida. E detalhe, eu comia o que sobrava dela, da filha dela e do filho dela. E da cuidava de uma meninazinha. E eu ficava na corrente andando, acorrentada, e não tinha como quebrar. E aquela situação toda revoltava, aquilo me dava mais ódio do meu pai. Aquilo me dava mais ódio. Eu já tinha ódio do meu pai porque a gente abandonou minha mãe. E a minha mãe me deu para uma tia minha e eu sofria pior que esse bloco de aleijado, eu tinha um ódio do meu pai. Aí acorrentada, entendeu? Depois da minha mãe ter deixado praticamente um império, antes dela morrer, meu pai ficou com tudo, porque ele era esposo dela, né? E aí eu sofrendo pela casa dos outros, sem necessidade. Sabe como Satanás quer te prender? E aquela senhora na casa dela tinha aqueles telefones que discavam antigamente, que era assim, que botava um cadeado. Aqueles telefones antigamente dentro de casa, né, botava um cadeado. E nessa situação, essa senhora esqueceu o telefone dela, seu cadeado, ela deixou seu cadeado. Aí eu peguei esse telefone, eu escutava todo dia a patrulha da cidade na rádio Marajoara, todo santo dia. Eu já sabia o telefone de cor, eu liguei para lá e disse que eu tinha 17 anos, que eu estava presa. Estava grávida, estava presa, eu estava fedida, eu tinha 17 anos de idade. E eu tinha família, e eu estava correndo com uma corrente de cachorro. Aí foi a polícia, chegou a televisão, chegou a polícia, invadiram lá, quebraram a corrente de mim, levaram a senhora para a delegacia. Nossa, foi horrível. Chamaram meu pai teve que me levar para a casa dele, lá para Bragança. Chegando lá, não quis ficar, entendeu? E aí eu fui morar em uma das casas que a minha mãe tinha deixado. Eu morava numa casa, meu irmão morava bem noutra casa. Meu irmão, na época ele era traficante, ele é conhecido como o Gordo da Noia. E ele foi o maior traficante de Belém do Pará. Tanto que ele teve Catanduvas preso, teve em Brasília, teve nos presídios mais, entendeu? E aí meu irmão vendia droga. Pensa, eu com buchão, grávida, minha gravidez de alto risco, minha gravidez tinha um cisto, e na ultrassom, depois que eu saí de lá, me levaram para o médico, bati ultrassom e tudo mais, e eu tinha um cisto, e o cisto estava maior do que a criança, a ponto de comer a criança. Meu Deus. E não podia fazer uma cirurgia, porque senão podia morrer a criança. E aí fui lá para onde me levaram, para o interior, e aí eu fui para a igreja, mesmo toda errada, fui para a igreja, orei ao Senhor, para Deus me livrar, guardar, proteger, entendeu? Tanto que quando eu tive meu filho não apareceu cisto nenhum, para a glória do Senhor Jesus. Não teve, mesmo com 17 anos, tinha 17 anos. E aí eu encontrei nessa casa uma Bíblia antiga da minha mãe. Uma Bíblia antiga da minha mãe. E nessa casa eu comecei a orar o Salmo 91, entendeu? E essa casa ela era tão amaldiçoada, que nós vimos vulto, as coisas se mexiam. E meu irmão morava na casa bem ao lado. E meu irmão bebia, ele não usava droga, mas ele bebia muito. Aí quando ele ficava trilouco, muito porre, aí eu ia lá de mansinho, roubava dinheiro do meu irmão para comprar comida para eu poder comer, porque meu pai morava num quarteirão de mim, mas nem um prato de comida, nem um copo d'água ele dava, porque a mulher dele não deixava, e quem servia a ele era ela, era eu que é filha, né? Então ele tinha que ser por ela, querendo ou não, né? E roubava do meu irmão, roubei muito dinheiro do meu irmão. Aí eu comecei a roubar droga dele.
Ele guardava no freezer. Aí eu ia lá, quando ele esqueceu o cadeado aberto, eu tirava do freezer e pegava assim, fazia as petequinhas, embalava, todo dia eu via como ele batia lá no balde de margarina, batia, colocava todo o negócio, tinha que botar tudo para bater negócio, tudo isso eu já bati na minha vida, tudo isso eu já fiz. E bati muita droga, roubei quilos, pastor, roubei quilos de cocaína, de pasta, mesmo pura do meu irmão. Sabe o que é roubar? Aquilo que vinha para ele, chegava para ele assim de navio, chegava para ele assim de aviãozinho, chegava para ele, entendeu? Vinha assim, meu irmão era 100 quilos, era muito. Meu irmão fez um pacto com Satanás. Meu Deus. Ele foi o homem que teve carro importado dentro de Bragança, entendeu? Chegou a ter carro importado, fez um pacto com o diabo. Ele deu para a macumbeira lá um terreno, armou para a macumbeira lá o melhor. Depois Satanás tirou tudo dele, hoje ele não tem nem onde morar. Até a casa que ele mora é de aluguel, com a filha dele. O diabo tirou tudo. Ele foi rico, meu irmão foi rico. Meu irmão colecionava carros. Meu irmão colecionava as casas mais bonitas que ele queria. Teve supermercado, teve tudo. O diabo deu, mas quando o diabo arrancou, tirou tudo dele. E hoje ele está numa situação bem delicada. E eu fui roubar o meu irmão. Fui fazer petequinha, fui vender, colocava no meu sutiã, botava, entendeu, no canto guardado. E aí a polícia vinha com as pessoas que eram compradores, e eles diziam, foi essa que me vendeu. Foi essa que me vendeu. E dizia, não, você é uma criança, eu com buchão, com 17 anos. Mas tudo isso eu fiz porque eu precisava comer. Eu tinha necessidade de comer, eu tinha necessidade de vestir, eu tinha necessidade de comprar fralda para meu filho. Meu filho ia nascer, não tinha nada. Eu desejei uma melancia, minha bolsa estourou com 8 meses. Eu fiquei, entendeu, mais de 15 dias no hospital para poder repor o líquido novamente que estava, porque eu desejei uma melancia. Eu não tinha um centavo para comer melancia. E a minha gravidez era de alto risco. E toda essa situação, meu irmão descobriu que eu estava roubando ele. Quando meu irmão descobriu que eu estava roubando ele, meu irmão pegou a pistola dele, pastor, e apontou na minha testa e disse que ia me matar, bem numa encruzilhada, disse que ia me matar. E eu falei para ele, se tu tiver 2 coisas íntimas de homem, né, tu me mata. Se tu for bastante homem, tu me mata. Pensa numa vida destruída, pensa numa família destruída, entendeu? E aí meu irmão apontou a pistola dele e eu desafiei ele. E ele não tirou a minha vida, porque naquele momento Deus me livrou muito da morte. Naquele momento o Senhor me guardou da morte. Mas pensa, o irmão botar arma para outro irmão, mas ele estava no direito dele porque eu roubava ele. Além de roubar dinheiro, ele ainda roubava droga dele. Hoje eu acho graça, mas o negócio foi estreito. Roubei muito a droga dele, até que meu filho nasceu. Quando meu filho nasceu, pastor, esse lado do meu seio saía leite, desse lado saía sangue puro. E foi mandado de Belém, foi mandado da Universidade de Belém para a Universidade de São Paulo, para descobrir porque o meu leite era assim. Aí deu que era leite puro, não servia para amamentar, era veneno puro, entendeu? Aí meu filho nasceu, não podia, entendeu, amamentar. E sendo que a Assembleia e a Deus e Amor, lá na cidade de Bragança, elas não eram unidas. E meu irmão era da Assembleia de Deus, meu irmão mais velho, e a sogra do meu irmão era da Deus e Amor. E quando eu fui ter esse meu filho, eu fiquei 12 dias com dor. Me deu dor dia 20 de novembro, dia 2 de dezembro ele nasceu. Eu fiquei 12 dias com dores. E aí não tinha como a criança nascer. Eu fiquei no hospital internada, não tinha como nascer. Fui levada para outro hospital, o médico mandou meu pai assinar, para de menor. O que eles queriam? Ou eu ou meu filho. Aí meu pai disse que vier para ele aceitar. O médico disse que talvez um de nós sobrevivêssemos. Meu irmão uniu a Assembleia de Deus e a Deus e Amor em 1996, entendeu? E levantaram um clamor das 9 da manhã até meio-dia, quando a hora que meu filho nasceu. Meu Deus. Em oração para o médico desenganado. Por quê?
porque eu tinha ficado no outro hospital e eles queriam que eu tivesse normal, mas no meu pré-natal estava escrito que era cesárea porque eu não tinha passagem. E nisso a criança não estava mais palpitando, não tinha mais vida dentro, e fui escutar, não estava mais no coração, não tinha mais nada, entendeu? E a minha pressão estava altíssima, aí que se manifestou a primeira vez da minha pressão. A minha pressão estava altíssima e não tinha como fazer a cesárea por causa da pressão, que estava muito alta, e atacou a tal da eclâmpsia, que é a abomina preta. E aí nessa situação, quando foi para a minha cirurgia, eu me lembro que eu saí do meu corpo, eu vi todo o meu parto. Eu vi todo o meu parto. Quando meu filho, eu vi que tiraram meu filho de dentro de mim, ele saiu assim, pretinho. Hoje ele é branquinho, saiu pretinho. Eu falei, ai, meu filho é pretinho que nem eu, entendeu? Que nada, ele saiu sem vida, ele não chorou. Meu Deus. Sacudiram o menino, bateram no menino, o menino não chorou. Disseram que meu filho estava morto, entendeu? E depois Deus soprou porque meu filho reviveu, porque meu filho chorou depois. Aleluia. Sabe? E aí naquele momento atacou em mim coração, pressão alta, o eclâmpsia, que é a abomina preta, entendeu? E ali me deram praticamente o primeiro parto. Me deram por morta. Foi a primeira vez que eu enfrentei a morte de cara, de frente. E aí eu fiquei uns 3 dias acordada. Quando eu voltei, que eu vi esse meu filho, que é o Gabriel, que é a bênção de Deus. Amém. Mas esse meu filho tem uma história. Por que ele tem uma história? Porque quando eu tinha meus 17 anos, eu aceitei Jesus com 15 e permaneci até os 17. Eu me afastei, eu me desviei do caminho do Senhor quando eu comecei a vender droga, porque eu sabia que era errado, mas eu era sem vergonha. Por que eu era sem vergonha? Porque eu tirava o dinheiro da droga, eu levava lá na igreja para dar dízimo lá ainda. Que verdade. Olha, pastor fazendo 5 mil no dia, pastor vendendo droga. Meu filho nasceu num luxo. Meu filho nasceu, entendeu? Que, ixi, quem vendia droga era eu, que nem roubava do meu irmão, e, entendeu? Ia para frente, glória a Deus, aleluia. E nessa situação toda que eu passei, essa situação corriqueira que eu vivi, nesses meus 17, dos 15 aos 17, mesmo que eu saí da casa da minha tia, mesmo que eu fiquei morando pela rua, eu sempre procurava uma igreja. E a igreja que eu me sentia bem era Universal. Eu sempre procurava, eu corria para ir para dentro da igreja, entendeu? E nessa situação toda, antes de eu engravidar, detalhe, falei para vocês, né, que eu tinha visões quando eu estava no mundo, não foi? Quando eu vim para Cristo, as visões se abriram 1000 vezes mais. E antes desse meu filho, do engravidar dele, veio um ser. Eu sei que foi um ser, sei que foi um anjo que veio até mim e disse para mim que o Senhor tinha me escolhido, que ia botar dentro de mim, gerar em mim um filho, que o nome dele seria Gabriel. Seria o nome do anjo que anunciou para Maria. E eu não estava grávida. E aquele ser veio e falou comigo dentro da igreja. E eu escutei as línguas estranhas mais linda, que até hoje eu não vi nenhum ser humano falar igual que ser. E aquele ser disse que eu ia entrar em presídio, que eu ia sofrer, que eu estava na igreja, eu não tinha tido nada com a situação, entendeu? Mas falou para mim que eu ia sofrer, eu ia morar na rua, eu ia chorar, eu ia comer lixo, eu ia entrar nos presídios. Ele tinha um cajado na minha mão, muitos dons. Deus ia me levar para muitos lugares onde eu não poderia chegar, a minha voz iria chegar, e através da minha vida Deus ia restaurar muitas vidas, porque Ele tinha me escolhido desde o ventre, e Ele tinha me resgatado das garras de Satanás. E Ele ia colocar um fruto, e esse fruto ia levar a palavra do Senhor. E Ele falou para mim do cajado, do ministério. Tinha 17 anos, eu nem imaginava que era isso. E foi a primeira vez, pastor, que eu ouvi na minha vida línguas estranhas. Foi quando esse ser veio falar comigo, dentro da igreja. E eu falei, pastor, aí eu joguei lá no chão, lá, fiquei sem poder, sem ver nada. E foi uma coisa desesperadora. E quando vieram me resgatar do chão, eu falei tudo que aquele ser tinha falado para mim. Ninguém viu o homem entrar, ninguém viu o homem sair, ninguém falar comigo. Fui me levar para o caderno para me ver lá as fotos lá de quem era membro da igreja. Não tinha, mas
Por incrível que pareça, toda vez que eu saía da igreja, esse sim me acompanhava até a casa onde eu morava, apartamento que eu era empregada. Ele dizia para mim: tu vai andar pelo ar, tu vai andar pela terra, tu vai andar de 4 patas, tu vai andar naquilo que voa, tu vai, sabe o que ele falava para mim? Tu vai andar sobre as águas, porque o Senhor vai te levar, porque eu, teu Deus. E falava comigo, são tantas promessas, que eu fiquei assim, eu não entendia. E quando eu falei para o meu pastor, ele falou para mim que eu era doida, porque ele tinha mais de 20 anos que servia a Cristo, e ele nunca tinha visto, e Deus nunca tinha falado com ele, como é que Deus vai colocar um filho na minha barriga? Eu era Maria? Falou assim mesmo para mim: só existia uma Maria, tu não é Maria. E me arrasou uma beleza rara. Aí eu fiz tico-tico no fubá e venenei mesmo, né? Aí pronto, se cumpriu a profecia que o anjo lá falou para mim, porque eu tenho plena convicção que foi o anjo que falou para mim. Pastores, eu nunca orei tanto na minha vida como dos meus 17 dos meus 15 aos meus 17. E nesse período de tempo, pastor, eu tive várias visões. Eu tive visões de eu estar no chão, jogada, caída, e aquele ser sobrenatural, que nem pisava no chão, não dava para ver o rosto, porque reluzia com um sol muito brilhante, mas não pisava no chão, porque ele frutava no chão, me carregava no colo. Eu dormia no quarto de empregada, e eu dormia bem no cantinho lá, e orava a noite todo dia, que eu adormecia. Aquele ser me pegava de lá e me levava lá para o quarto da filha da dona da casa. E a dona da casa me humilhava. E isso foi uma das coisas que me impactou muito. Eu via, assim, quando Deus mudou, quando eu via sair do Satanás e ir para Cristo, eu via nos céus, eu via anjos lutando com demônios. E as espadas, trem. Fui falar para o meu pastor, ele disse que eu era doida. Tu é doida, isso não existe. Tu é doida, não sei o quê. Eu fui muito humilhada, fui massacrada. Eu sirvo a Deus, eu sirvo a Cristo, porque o Senhor teve misericórdia de mim. Eu sou muito grata a Ele. Mas eu fui muito massacrada no começo da minha caminhada. Fui chamada de doida, de louca, entendeu? E quando eu engravidei, eu botei o nome do meu filho Gabriel. Eu disse: é o Gabriel. Porque o anjo já tinha me falado que seria. E foi para mim: tu vai morar na rua, tu vai comer lixo. Eu já andei de helicóptero, de avião, de navio, já andei em cima de cavalo, de galope, só faltava andar de trem. Eu andei aqui em São Bernardo, não foi? Aqui em Santa Helena, não foi? De trem já andei. Só tinha para mim. Jabaquara. É Jabaquara, né? Só faltava andar de trem. Mas tudo que aquele ser veio falar para mim, pastor, tudo eu andei de avião, helicóptero, muita coisa. De navio, de rabeta, entendeu? De cavalo, de galope, de moto, de carro, tudo já de ônibus. Tudo na obra missionária que a pastora fazia lá no Pará. No Pará, no meio da água, das... Muita coisa, meio dos matos, dos interior, dos irmãos dos peixinhos assados, dos avoados, e dos irmãos de tudo mato que não tem nem luz, entendeu? Meu Deus do céu. Voltando para essa situação, esse meu filho nasceu, que era a bênção do Senhor, promessa do Senhor, Gabriel. E quando o Gabriel nasceu, amados, eu fui, não sei se vocês vão acreditar, mas foi uma coisa muito verídica que aconteceu. Eu tenho muitas coisas sobrenaturais, estou tentando resumir aqui tudo na medida do possível. E esse meu filho nasceu, eu fui até o interior de Bragança pegar uma jovem para trabalhar, para me ajudar a cuidar dele, porque como eu vendia muita droga, eu ficava na calçada vendendo droga, então eu tinha que ficar lá para cuidar do meu filho. Porque eu tinha que vender minhas drogas, né? Minhas não, droga do capeta lá no cão, né? Eu tinha que vender, dar roubar lá para poder vender. E aí quando eu cheguei para mim até esse local, essa localidade, eu sentei bem de frente para um canal e amamentei meu filho, entendeu? Sem contar que meu leite não prestava, mas na igreja, pastor, lá em Belém, o meu irmão mais velho foi lá no templo central, entendeu? Fez uma volta com Deus, e aí o Senhor foi, curou, transformou esse leite aqui, que não era leite, que era sangue, que saía, que espirrava, saía sangue puro, entendeu? Foi, daí a pastora Joy testemunha, minhas irmãs sabem dessa situação, e Deus transformou em leite. E até que a minha filha caçula mamou até os 11 anos, minha filha caçula mamou a vida toda.
E ali eu fui pegar essa jovem lá dentro. Quando eu peguei essa jovem lá dentro, amados, eu coloquei meu filho para uma lá daqui e fiquei olhando assim para a paisagem. Só que dentro daquela paisagem havia um demônio lá no meu paré chamado de rasga-mortalha. Havia esse demônio lá, entendeu? Que o meu filho ficou 3 dias dormindo, pastor. Eu tenho mistério, Deus tem mistério comigo. Deus tem mistério comigo. De 3, 7 e 21. Deus tem mistério comigo nesses 3 números. E aí meu filho ficou dormindo. Levei para o hospital, levei para um lado, levei para outro, ninguém descobriu o que era. Levei no benzedor, mesmo já servindo a Cristo. Chegou no benzedor, o benzedor cego, ele não via nada. E eu disse que o olho dele era lá no fundo, não tinha esse aqui, ó, não tinha esse globo ocular que nós temos. E o curandeiro cego, ele pegou, me lembro claramente, vassourinha, pegou a arruda e mais uma outra folhinha de mato lá, benzeu meu filho, tcharará, e falou que o meu filho estava enfeitiçado por um espírito que tinha lá do outro lado do mato, que ele tinha visto dando peito para o meu filho, mamar para o meu filho e desejou meu leite. E esse demônio já estava caminhando para minha casa. E isso dentro de Bragança. Aí meu filho bebê, aí benzeu e lá meu filho voltou ao normal. Pastor, não deu 7 dias. E como ele passou, eu fui buscar a moça numa sexta, esse homem rezou para o meu filho numa segunda, numa quinta ou sexta-feira o demônio já estava lá na porta. Era um morcego com os olhos vermelhos que deu uma brasa. A minha irmã Jodelma, mãe da Carla, aquela que você conheceu, sabe de qual essa história que nós passamos. E o demônio passava, aí ele passava, era uma encruzilhada. Morreu gente feito água. A rua assim, tudo morreu gente lá. Mas ia na porta da nossa casa e batia na porta assim, assim no telhado. Quando chegava na hora, você diz, pastor. Chegou na hora, amém. Glória a Deus, aleluia. Pegava assim as garrafas, ficava assim no telhado. Aí eu pegava a Bíblia, que era da minha mãe, que até então não tinha nenhuma Bíblia. Peguei a Bíblia da minha mãe, que estava bem jogada lá. E a Bíblia da minha mãe, glória a Deus, aleluia, eu orava o Salmo 91. Pai Nosso, Salmo 91. Aí aquela coisa passava. E quando aquela coisa vinha, o olho do meu filho ficava virando o olho do meu filho. Meu Deus. Foi. Aí deu um ataque de asma no meu filho, uma falta de ar, que o hospital nenhum da cidade deu conta. Aí eu tive que sair de Bragança para ir do interior, para ir para a capital, para cuidar do meu filho. Chegou, meu filho ficou curadinho. Meu Deus. Não tinha nada. Aí depois de 6 meses eu voltei para Bragança para eu poder tirar a certidão do meu filho. Meu filho passou mal de novo. O demônio ainda continuava lá na região. Quando nós botamos os pés lá, o bicho começou a gritar e foi a gente morrendo. Aí eu tive que voltar para a capital. Foi uma coisa diabólica, uma coisa satânica que existe na face da terra. Infelizmente existe. E eu voltei para Belém, para a capital. Quando eu voltei desviada, porque eu me desviei porque eu vendia droga. Fui morar para o Pará, voltei para Belém fui ser empregada, e Belém fui sofrer de novo, Belém fui passar o pão que o dia amassou, lá mais uma vez, continuei vendendo drogas, entendeu? E chegou uma situação que a gente precisa se manter. Você com filho pequeno, você tem como se manter, entendeu? Sem ter ninguém, tem que dar seus pulos. Aí, a minha irmã, pastora Jo, ela já morava dentro de Belém. E lá em Belém, onde ela morava, a minha irmã morava, ela, minha outra irmã, a minha irmã, ela trabalhava na lanchonete. O testemunho da minha irmã, pastora Jo, o poder de Deus é muito forte. E aí, quando ela trabalhava nessa lanchonete, né, ela conheceu alguns gringos. E conhecendo esses gringos, ela levava umas moças para lá com ela. E eu estava que nem uma vara seca, magrinha, sequinha, totalmente a filho. E precisava de dinheiro. E ela pegou, me levou com ela para arrumar dinheiro. Para ir lá nas docas, lá com os gringos, entendeu? E quando chegou lá na casa de show lá, casa fechada, né? Que é uma casa tradicional, muito famosa dentro de Belém, que lá só dá rico e gringo. E a minha irmã levou a moça lá, para cada moça minha irmã arrumou um quebra-galho. Chegou na minha vez, minhas irmãs,
Ela levou um quebra-galho para mim lá, chegou lá, tá aqui, ó, essa moça aqui e tal. Aí o homem olhou assim para mim, da cabeça, a ponta dos pés, assim, olhou para mim e disse, isso daí, não dou nem R$1. Já pensou? Até para te vender teu corpo, nem R$1 querem dar. Para mim a comida é tão maravilhosa, Deus me livrou tanto, porque olha, no âmbito da prostituição, dentro daquela prostituição, meu irmão, tinha uma mulher que a minha irmã levava, que era desse tamanho, que nem mais saca, desse tamanhão, que nem mais sapona, não tinha bunda, era pá pra dentro, entendeu? E era só puxa pra frente e arrumava, e eu magrinha, sequinha. Não, isso daí você não vai ganhar R$1, verídico, pastor. Entendeu? Aí eu falei, nem para me prostituir, Deus não deixa, nem a prostituição me quis. Aí eu fiquei, macumbeiro não me quis, igreja não me quis, ninguém me quis, nem a prostituição me quis. Sofri muita humilhação. Aí voltei de novo a vender droga, entendeu? Só que aí já não pegava a barra do meu irmão, já comprava para poder botar para frente. Uma 25, meia 25, entendeu? Aí quando meu irmão vinha para ele pegar a mercadoria dele, ou para pessoas para deixar a mercadoria para ele, deixava na minha casa. Aí lá na minha casa eu fazia festa, eu pegava 3, 4 quilos, 5 quilos, 10 quilos de pasta. Pura, pastor, pura mesmo. Meu Deus, Jesus tem misericórdia de mim, né? Traduzindo, fiquei dos meus 17 até os meus 20 anos, glória a Deus, aleluia, afastada, desviada, passando dificuldade e necessidade. E aí eu fui viver uma outra parte da minha história. Qual outra parte da minha história? E aí, no meio da dificuldade, da necessidade, uma menina nova, com um filhinho novo, cheirando a leite, né? Aí eu conheci uma pessoa que era casado e acabei me envolvendo com uma pessoa casada. Aí começou outra parte ruim na minha vida, outro inferno na minha vida começou. Mas por quê? Porque língua não tem osso, mas quebra caroço. Se vocês prestarem atenção, lá no começo aqui do nosso testemunho, eu falei que eu odiava meu pai, porque eu escutava minha mãe falar mal do meu pai, e meu pai deixou minha mãe com uma penca de filho, que eram 6 filhos, e foi viver com uma outra pessoa que tinha outra penca de filho. E eu tinha ódio do meu pai por conta disso. E cada surra que eu pegava, tinha ódio do meu pai. Cada banho de água salgada que eu pegava no meu couro, na minha costa, tinha ódio do meu pai. O meu ódio só aumentava pelo meu pai, infelizmente. E ele não tem osso, mas ela quebra caroço. E eu falei tanto mal do meu pai, que meu pai deixou minha mãe, eu odiava tanto meu pai, que eu fui ser o quê? Fui ser uma amante. Para poder sobreviver, fui ser amante de homem casado. E ali fui sofrer, fui padecer no paraíso. O cara tinha carro, tinha dinheiro, era bem na vida, era classe média alta, entendeu? E a gente quer tudo novo, acho que tudo é as mil maravilhas, né? Mas aí veio o lado amargo. Por que veio o lado amargo? Porque eu fui ficar entre a vida e a morte. Engravidei, tive a minha filha, fiquei entre a vida e a morte, minha filha caçula, fiquei entre a vida e a morte, e nessa minha situação toda, a família dele começou a fazer muita bruxaria para ver minha morte. Fiquei 6 meses em coma, 6 meses. As pessoas acham que o meu problema de depressão é fricote, não. Eu descobri com 17 anos. E após eu ter a minha filha, eu tive uma visão. Antes de eu ter minha filha, eu tive uma visão que ou eu ia morrer ou meu pai ia morrer. Eu tive essa visão. Eu não morri, mas meu pai faleceu. Mas a visão que eu tive foi tão nítida que tudo da maneira que eu vi aconteceu. E infelizmente meu pai faleceu. Só que antes dele falecer, eu pedi perdão para ele, que eu caí em mim, eu paguei a minha língua. Eu julguei ele, eu critiquei ele. Quando você julga, você está julgando, está apontando 1 para lá, 3 para você. Ainda tem isso aqui, ó, lá para o céu. E nessa situação que eu julguei meu pai, eu paguei, eu fui ser amante de homem casado. Aí eu fui sofrer. Fui padecer no paraíso. Meu Deus, era bruxaria, era macumbaria, era tanta coisa. E a minha pressão disparou.
Depois que tive a minha filha, fiquei no hospital 6 meses. Quando os médicos iam desligar as máquinas, Deus me trouxe a vida novamente, pela infinita graça e misericórdia. 6 meses. Uma pessoa que tem um coração grande, pressão alta, eu não tenho colesterol nem diabetes, só o coração grande e a bendita pressão alta. Glória a Deus, aleluia. E quando o médico disseram que eles iam desligar, Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, me trouxe a vida. E quando eu saí do hospital, que eu saí do coma, pastor, por incrível que pareça, eu não tinha onde morar, eu não tinha onde ficar. Essa já era minha filha caçula, eu tinha 2 filhos meninos, tinha o mais velho, tinha outro do meio, e essa era minha filha caçula. E os meus filhos, um ficou na casa da minha irmã mais velha, outro ficou na casa da minha outra irmã, e a minha filha ficou pela mão dos outros. Então, os 6 primeiros meses da minha filha, eu não pude curtir ela ali, porque eu fiquei no hospital induzida, entre a vida e a morte. Então, quando eu saí do hospital, não tinha onde morar, não tinha onde ficar. Aí uma vizinha me cedeu, debaixo da rede dela, ela dormia na cama, o sobrinho dela dormia na rede, Dona Elza, e eu dormia, botava o lençol no chão e dormia debaixo da rede dele com um mosquiteiro, porque era muita carapanã, que é muriçoca que a gente chama, esse negócio que fica não, né? E aí, tipo, nesse período que eu saí do hospital, vinha uma bola, toda madrugada vinha uma bola, assim, uma bola de luz, reluzente. A coisa mais linda brilhava, girava e brilhava. E dizia assim: vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja, porque na igreja está a tua salvação. Vai para a igreja, vai para a igreja. Aí eu fiquei assim, mas o que é isso? Até porque nesse meu parto dessa minha filha, pastores, os médicos disseram que eu morri e depois Deus me trouxe a vida. Aí como que eu morri? Porque atacou de novo a pressão alta, atacou no meu primeiro filho e na minha última filha, no do meio não atacou nada. A pressão alta, o coração, e atacou a parte do, como é que se diz? Jesus amado, da abomina. E ali eu praticamente morri, fiquei praticamente morta. Depois a minha cirurgia sulfurou. Quando a minha cirurgia sulfurou, a minha cirurgia ela foi ser aberta. Quando eu voltei para o hospital, a minha cirurgia foi ser aberta. E quando pensa, 23 pontos, eu espero que abrir 23 pontos a sangue frio. Uau! Estava só pus dentro de mim. Eu gritava desesperada, e a minha cirurgia sarou aberta. Ela teve que sair aberta, a minha cirurgia ficou aberta. Era colocado por dia 3 quilos de açúcar na minha cirurgia, para poder aquilo, entendeu, por dentro, porque o açúcar ele faz a carne crescer novamente, entendeu? E que detalhe, e como eu não podia tomar nenhum tipo de remédio anti-inflamatório que me dava alergia, eu fui só curada no chá, nos medicamentos dos índios, lá da minha região, só no mato, entendeu? Eu tinha medo de dar um pum, tinha medo de fazer a necessidade, daí fez xixi porque com medo de abrir, porque ficou toda aberta. Eram 23 ou 27 pontos, que era daqui pra cá. Por que a minha cirurgia de um lado para outro? Porque na hora de ter minha filha morri, atacou a abomina. Eles para salvar a criança, entendeu? Me deixaram, tiraram e costuraram, tudo mal costurado. Só que os médicos já me deram por morta. Aí Jesus vai lá mais uma vez e me traz a vida. Graças a Deus, aleluia. Depois, 6 meses como induzido. Depois que eu saí desses 6 meses como induzido, aí eu fui para a igreja. Eu me reconciliei. Eu tinha 20 anos. E até hoje estou aqui para ficar da graça e misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Foram 20, tinha 20 anos quando o Senhor me mandou para a igreja. E detalhe, amados, eu chegava no hospital com a minha pressão altíssima, o coração ficava todo entubado, aí ficava 2, 3 dias, semana no hospital, e voltava para casa de novo. Quando eu fui para a igreja, pastor, quando eu cheguei na igreja, a serva do Senhor, aí detalhe, essa igreja, essa bola que vinha falar comigo, ela saía uma voz dessa bola e dizia para mim para a igreja, me dizia o endereço e me dizia qual era a igreja que eu tinha que ir. Não era qualquer igreja, me dizia o endereço e aonde eu tinha que ir. E eu peguei e fui nessa igreja. Aí quando me deu ataque de novo, aí eu estava com um monte de batata pela cabeça, por aqui, batata aqui, estava com uma salada, com fralda de criança, e me levaram para o hospital correndo.
Aí eu falei assim mesmo, o pai da minha filha, na época, eu disse, olha, me deixa nessa igreja, nesse lugar, tal. Ele disse, não vou te deixar, veio para o hospital. Ele disse, não me deixa lá. Aí ele pegou, não, se tu não me deixar lá, vamos jogar do carro aqui agora. Eu morro aqui agora, mas para o hospital eu não volto mais, porque eu vivia toda furada. Eu não tinha mais nem de furar, só pegando remédio na veia. E aí quando ele me deixou na porta da igreja, a pastora da igreja estava jantando. E ela pegou, mandou a moça lá me atender, a moça falou me atender, e ela pegou, foi e falou para a moça, entendeu? Para me aguardar que ela ia me atender. Antes de eu chegar lá, eu já tinha revelado para ela. Só que ela foi fazer o quê? Ela foi para o quarto dela de oração, ela foi falar com Deus, ela foi pedir uma palavra para Deus, se era vontade de Deus, ela orar pela minha pessoa, se Deus queria, se Deus permitia e tudo mais, tá? Quando ela veio orar por mim, pastor, aquela mulher orou. Gente, eu cheguei lá morta. Aquela mulher orou e foi falando toda a bruxaria que foi feita para mim, foto, nome, cabelo, peça íntima, foi falando tudo, foi dizendo tudo. E nessa situação que essa mulher foi falando tudo, ela foi dizendo tudo, glória a Deus, aleluia. Deus me deu essa vida de novo. Quando eu saí de lá, fui comer um hambúrguer desse tamanho, que eu não podia comer. Nossa, e daí eu voltei para Cristo Jesus. Só que eu fui uma volta dolorida. Por que uma volta dolorida? Porque nessa igreja recolhia, não aceitava criança, deixava meus 3 filhos trancado preso, eu ia para essa igreja. Eu não tinha roupa de crente, eu só tinha uma saia, essa saia eu tinha enganado a prestação. A prestação me deu a saia, eu peguei a saia e não paguei a prestação. Aí vai, pilantra, Jesus me queima. Jesus me liberta, Senhor, me libertou. Eu peguei essa, não tinha roupa. Eu não era aquele shortinho, aquela roupa, sabe, bem depravada. E eu, o prestação passou vendendo a roupa lá na porta, né? Eu peguei uma saia dele, né? Ele deu calote na prestação, né? E nessa situação toda, eu só ia com essa saia para a igreja. E quando eu chegava na igreja, eu tinha me reconciliado, o pastor estava bem na cadeira, bem na frente, e abria as pernas, bem pro pregador. O pregador não sabia se o pregador ministrava, o pregador ficava perturbado. E no final o capeta incorporava. Meu irmão, não tinha gente que desse jeito. Quantos vinham para cima, quanto o demônio quebrava? Quebrava banco de igreja, quebrava ventilador. Gente, eu sei que eu passei um ano manifestando, pastor. Foi. E quando eu chegava, eu era chamada de demoninha. Lá vem a demoninha, lá vem a capetinha. Eu só ia com essa saia. E quando, mesmo assim, manifestou, eu ia para a igreja, sabe? Eu dizia, Deus, eu vou para a igreja por causa que o Senhor me liberte. Todo demônio, a minha oração sai para Deus tirar o demônio do meu corpo. E quando eu ia para o culto, antes do culto terminar, na hora da palavra, manifestava, e era 10, 15 demônios, 30 demônios, era um atrás do outro, ainda falava o nome deles ainda, entendeu? E não tinha que desse jeito dele, era terrível. E nisso eu passei um ano todinho manifestando. De capeta no meu corpo, no meu couro. Era muito, nossa, era horrível, entendeu? E aí quando eu chegava na igreja, chegou a demoninha, chegou a capetinha, chegou a demoniada, chegou a endiabrada. Só assim que me chamava. Ninguém me chamava de irmã. Ninguém dizia, ó, chama a irmã, vem, irmã. Ninguém me chamava de irmã. Era a capetinha. Porque vai até que horas, não, pastor? Eu estou deixando ela contar o testemunho para poder depois editar um vídeo só. Tá bom. Ah, tá. Ok. Tá bom, glória a Deus, aleluia. Então, tipo, qual é essa situação que aconteceu, que se passou, né? Quando eu voltei, eu passei o ano todo manifestando. Quando eu manifestava, como é que se diz? As pessoas me jogavam para fora da igreja, me prendiam, me amarravam, mas eu voltava para a mesma igreja de novo, eu me jogava para fora, eu voltava para a mesma igreja de novo. Ele podia botar meu beijo para fora, depois eu estava lá no culto de novo, porque eu queria minha libertação. Eu fui jogada muitas vezes fora da igreja, pastor. Igreja, só Jesus que me quis mesmo, entendeu? Foi. Até hoje. Né? Só até hoje. E nessa situação, chegou uma situação, eu vou falar para vocês, eu fui amante de uma pessoa. E nessa situação, a esposa dessa pessoa chegou a ser diagnosticada com câncer. Foi o primeiro milagre que eu vi na minha vida, que eu orei para Deus fazer na minha vida. Primeiro milagre. Ela foi diagnosticada com câncer maligno, que não tinha jeito, ia fazer cirurgia, depois de 6 meses, no máximo de vida, a pessoa ia descer a cova. E aí, quando chegou no meu conhecimento, mesmo eu sendo errada, mesmo sendo amante, eu indo para a igreja, e eu comecei a orar para Deus, 3 horas da manhã, para Deus curar essa pessoa de câncer.
E até hoje ela está viva, para a glória do Eterno. Amém. Deus, quando abriu ela, não era mais maligno, era benigno. Eu tirava, era na vida dela, eu ia tirar toda a parte dela e ficar com bolsinha do lado, sabe? Que ela ia ficar bem delicada, não ia poder mais andar. E aí eu cheguei com a minha líder, na época, e falei para ela, disse assim mesmo para ela, não vão se espantar, por favor, tá, amados? Falei assim mesmo para ela, disse, olha, me ajude em oração, a esposa do fulano de tal, que ela era casada com ela, né? Do fulano de tal, ela tá com câncer, sabe, cozido e frito, me ajude em oração. Aí a minha ex-líder falou assim mesmo para mim, a primeira líder mulher, falou assim mesmo para mim, disse, te ajudo sim, mas vamos orar para ela morrer. Aí eu falei, disse, não, eu quero que Deus cure ela, entendeu? Não, porque, não, ela morreu. Tu pensa o quê? Ele tem 3 carros, tem 3 casas, é rico, é assado, tem não sei o quê, tu vai te dar bem. Se ela morrer, tu toma o lugar dela, entendeu? Minha ex-líder, até hoje está viva. Mas o casamento dela também acabou depois disso. Desejou uma para os outros, né? Estreito, mano. Aí eu peguei, isso daí me criou assim uma divisão, um ranço da onde eu estava, porque eu não compartilhava dos pensamentos dela, entendeu? E a visão dela era nos bens que o homem tinha em si, que ele tinha condições, ele tinha bens, tinha carro, tinha 2 carros, e a Kombi, tu passa para mim fazer a obra, para mim para os interior, tal, ela já estava jogando a Kombi, né? Aí tá bom, eu disse para ela que eu não aceitava. Amados, eu me lembro claramente, 3 meses, pastores, de oração às 3 horas da manhã, para Deus curar esta pessoa, entendeu? Do câncer. Quando chegou o dia da cirurgia, abriram, não deu, não era maligno, era benigno, deu toda a situação. Eu fui lá na frente e falei, olha, eu quero contar meu testemunho, primeiro testemunho que eu contei, primeiro testemunho na minha vida. Eu contar meu testemunho. Deus curou a esposa do fulano de tal. Eu sou amante dele, Deus curou a esposa dele. Aí a esposa dele soube que era muito católica, ficou com muito ódio. Quem me curou foi São Pedro, São Paulo, São Benedito. Não foi o teu Deus, não foi o teu Jesus. Foi muita tribulação. E daí Deus me tirou dessa igreja, me levou para outro lugar e eu fui ter um outro processo com Deus na minha vida espiritual. E por eu ser amante de homem casado, as igrejas me jogavam fora. As igrejas não me queriam, não me aceitavam. Entendeu? Ao banco que eu sentava, ninguém sentava. Ninguém me dava a paz do Senhor. Ninguém segurava na minha mão. E eu estava ali. Me jogava fora, dizendo, alguém estava com o pastor. Daqui eu não saio, você sai daqui. Se Jesus descer lá do céu e me arrancar daqui, eu saio. Mas se Jesus não descer do céu, não manda que eu não saio. Eu vou ficar aqui, entendeu? E era tinhosa ainda, brigava com os pastores dentro da igreja dos outros, brigando. Porque eu queria minha libertação. E todo esse processo que foi passado na minha vida, eu enfrentei muita dificuldade, porque essa pessoa que eu era amante, ele não aceitava ser evangélica. Então, chegou a ameaçar, foi na porta da igreja com 38, puxou os irmãos da igreja a abrir a porta, me jogaram para fora da rua, baixaram a sanfona, fiquei do lado de fora, pastor. Ele botou o revólver na minha testa, fez tec, e não saiu um tiro, não saiu uma bala. Todo culto que eu saía, ele saía me arrastando. Quando eu terminava o culto, ele saía me arrastando, estava na esquina, saía me arrastando. Sua vaga, só que eu não, sabe? Pelo menos estava me arrastando, gritando comigo. E eu era muito barraqueiro, eu era muito brigona, eu dava surra nele. E como eu era crente de novo, eu não podia fazer isso. Então eu tinha que suportar. E foram anos de perseguição, até que um certo dia Deus arrancou ele da minha vida. Deus me libertou, tirou, o próprio Deus tirou ele da minha vida. Mas foram anos de perseguição, foram anos de luta. Foram anos de sofrimento, entendeu? Mas nesse sofrimento Deus nunca me desamparou. Deus nunca me desamparou por nenhum momento. Nessa situação toda, por várias vezes eu estive praticamente dentro da cova, entendeu? Aí na pedra do necrotério, Deus me trouxe a vida de novo. Louvado seja Deus. Nessa mesma situação de pressão alta.
e coração grande. Como agora justamente me deu mais uma vez, não foi, nego? Me deu 2 vezes, me deu em agosto e agora me deu em novembro. E eu fiquei com o meu rosto torto, com a minha perna paralisada, o meu braço, hoje que está se movimentando até aqui, mas não levanta, esse daqui levanta, mas esse daqui vai até aqui. E hoje eu já estou pegando o copo, hoje eu já seguro um talher, hoje eu já carrego um prato, já lavo uma louça, mas eu fiquei meses, não foi, né, impossibilitada, né? Meses que esse homem aqui me deu banho, meses que esse homem aqui fazia a minha higiene pessoal, era ele, entendeu? Cuidando, me vestindo. Meses que chegou vezes, deu naquele quarto, naquela cama falecer, não foi? E você orar. É mentira, é verdade? É verdade. E Deus me trazer a vida. Amém. Aleluia. Entendeu? Então, tipo, Deus é muito maravilhoso. Pai do Senhor, irmã Elisângela, Deus seja louvado. Deus é muito maravilhoso. Deus é tremendo, só tenho que agradecer ao Senhor. Aqui estou tentando assim resumir de tudo, um pouquinho, porque é extenso, é grande. E hoje eu me dedico com muito amor e carinho à obra do Senhor. Eu posso dizer assim, eu me dediquei tanto a Deus, pastor, que eu abri mão da minha família para me viver para Cristo e fazer a obra dele. Então, se eu disser que eu fui uma mãe dentro de casa para meus filhos, eu não fui, porque meu filho ficou mais na mão dos outros do que na minha, porque eu vivia para o mundo fazendo a obra de Deus. Se eu disser que eu fui uma mãe de estar no colégio, entendeu? Na reunião dos meus filhos não fui, porque vivia na obra, entendeu? E aquilo que eu plantei lá atrás, vendendo droga, destruindo famílias, lares, eu colhi na minha vida. Os meus 3 filhos foram usuários de droga, passaram por ser usuários de droga. Eu sempre morei em casas grandes e eu acolhia pessoas de toda espécie. Pegava moradores de rua, mendigo, botava tudo dentro da minha casa para tomar banho, para dar comida, para dar roupa. Eu sempre fiz isso a minha vida toda. E uma certa vez eu fui buscar um traficante que tinha sido baleado, estava no meio da mata, eu fui buscar ele lá no meio da mata, trouxe para dentro da igreja, coloquei ele na minha casa, no quarto dos meus filhos. E ele ia saber se esse traficante apresentou para os meus filhos a droga. Ainda botou uma pistola na mão do meu filho e mandou meu filho me dar um tiro. Olha, já 3 pistolas na minha vida. E aí, enfrentou, já a morte fui eu. E meu filho drogado, usuário, foi lá e entendeu no meu quarto e quis ceifar a minha vida. E decorrente de tudo isso que eu plantei lá no passado, eu colhi. Eu colhi que eu fui ser amante. Eu colhi que eu vendi droga. E a droga entrou na minha casa, entrou no meu lar, meus filhos acabaram sendo usuários. Hoje meus filhos não são mais. Graças a Deus. Deus resgatou meus filhos dessa situação. Graças a Deus. Mas o meu filho do meio, entendeu? Ele numa rodada de amigos, conversando, brincando, achando graça, entendeu? Por ele ser usuário, os amigos serem usuário. E nessa época estava uma matança dentro do Pará, uma matança muito forte, muito grande, que eles matavam 30, 40 jovens por noite. Isso era fato, verídico dentro do nosso Pará. E uma dessas mortes foi do meu filho do meio. E antes do meu filho falecer, o Senhor me revelou. Meu filho fez aniversário, dia 29 de junho, eu me levantei, eu fui fazer o jejum, me lembro claramente, fui fazer o jejum pela vida dele, agradecendo ao Senhor pela vida do meu filho. E na noite eu estava orando, eu estava louvando, agradecendo a Deus pela vida do meu filho, e esse dia falou comigo: é o último ano dele na face da terra, porque eu vou tomar o que é meu. Eu vou preparar e vou tomar o que é meu, não é teu. E eu me desesperei, falei para o Senhor levar a minha vida, tomar a minha vida. E quando Deus falou isso para mim, se abriu a visão, e eu vi meu filho com os amigos, numa esquina, numa bicicleta, uma bermuda jeans, uma camisa branca, um relógio, tudo arrumadinho, ali naquela esquina, e chegava um carro vermelho, e saía 2 dentro do carro e dava vários tiros em cima do meu filho. E pastor, da mesma forma que eu vi, da mesma forma aconteceu. E eu via que era entre 10 e 11 horas da noite, e 2 amigos na casa dele chamar ele. E eu disse para ele, eu peguei a bereca, apareceu aqui no vídeo, peguei e pedi para a bereca, entendeu?
o telefone dela emprestado, porque nós pagamos o Wi-Fi em casa, mas o Wi-Fi nesse dia não tinha prestado, tinha dado bug, não tinha crédito no telefone, não tinha nada. Nós saímos pela cidade pedindo um telefone de A, B, até que consegui, mandei para ele a mensagem, não consegui falar com ninguém, não consegui falar com ele, mandei mensagem para ele. Pastor, ele ficou 7 dias dentro de casa, o dia que ele saiu, mataram ele. Só que nesse mesmo dia eu falei para o Senhor, Senhor, eu te dou a minha vida, me leva, eu já vivi, tanta coisa, meu filho não viveu nada, Senhor. E eu comecei um propósito, saía da minha casa às 3 horas da manhã, para ir para o monte, chegava no monte às 6 da manhã, orava até às 8, das 8, saía, chegava em casa meio-dia, 1 hora no sol quente. Isso, um propósito para Deus não matar meu filho. Pastor, no 7º dia, meu filho desceu a cova. Meu Deus. Da mesma roupa, do mesmo jeito, tudo, pastor, tudo que Deus revelou, tudo assim, foi uma coisa assim, surreal, aconteceu. E eu fui viver o que Jó viveu. Já fui rica, já fui moradora de rua, já fui mendiga, já tive vida boa pelo tráfico, vendi muita droga, sei o que é vida boa. Já fui rica na política, já entrei na política, já participei de política, já servi de assessora tanto de prefeito como de vereadores, entendeu? Como de deputado, conheço a parte política do meu Pará. De tantas situações que eu já passei, eu fui viver a parte de Jó, fiz de tudo. Já tivemos 28 igrejas, tivemos convenção, igreja sede, tivemos uma sede com 490 pessoas, imensa, grande. Pastor, tudo desmoronou. Mostra que meu filho, acabou o casamento, acabou a igreja, tinha churrascaria, acabou a empresa, acabou tudo. Fui para Lona pela 3ª vez, já fui bem de vida 3 vezes, de trocar de carro feito roupa. Eu quero aquele carro, ia lá, comprava no cacau, no dinheiro, no caixa, entendeu? Não era nem parcelado, nem nada. E a morte do meu filho, eu fui viver o deserto. E fui abandonada no leito, entre a vida e a morte. E o Senhor teve misericórdia de mim. Fui para dentro de uma mata, fiquei 3 meses dentro de uma mata. Fiquei janeiro, fevereiro, março dentro de uma mata, comendo o que as pessoas levavam para mim, que Deus mandava, tomava banho quando caía, todo dia no meu para-chove, entendeu? Ficar na mata era lugar de desova. E ali eu fui ter 3 meses um tete-a-tete com o Papai do Céu. De tudo que eu vinha passando. Sabe que tu tenta uma vida, dinheiro, o que tu quiser. Sabe você ter uma igreja grande, 490 pessoas, cheia. Sabe tu ter o carro que tu quisesse, comprar, eu quero esse carro, eu quero isso, eu quero aquilo, entendeu? Comer o que você quisesse e você ficar, ou você perder tudo. Tudo, pastor, tudo. Eu fui para estaca zero. E até que o Senhor teve misericórdia. Eu pedi para o Senhor, eu falei para o Senhor que eu queria ficar na itinerância, eu não queria mais cuidar de obra, não queria mais cuidar de igreja, não queria mais cuidar de... Eu não sei, eu ficar na itinerância. Porque tudo foi perdido, tudo foi acabado. E aí o Senhor foi ter um encontro comigo, um encontro com Deus. E desse encontro, Deus me fez muitas promessas que Ele já tinha me feito, até chegar aqui dentro de São Paulo. Cheguei aqui sem Eiranebeira, com 3 malas, uma mala só de sapato, uma mala de roupa de vestir em casa e bolsas, e uma mala só de roupa para pregar, ministrar. Vim para cá fazer a obra para passar uma semana. De uma semana, estou até hoje, 2 anos praticamente dentro de São Paulo. Cheguei aqui de Maripuia, não vi para onde ir. Deus preparou tudo para mim. Preparou, me acolheram, pessoas que eu nunca nem vi. Dentro de São Paulo, lá na Barra do Limão, me acolheram. Fiquei na casa do Senhor, ele tentou me abusar, tentou me molestar, os vizinhos de lá me socorreram. Fiquei na casa das pessoas, já fui parar com um quartinho bem pequenininho. Começamos a fazer a obra dentro de São Paulo, abrimos igreja em São Paulo. De lá fomos lá para várias localidades de São Paulo perigosas fazer a obra.
Até que Deus colocou esse homem no meu caminho abençoado. E esse homem no meu caminho abençoado, ele fez uma promessa de me dar um casamento, um lar, uma casa, um esposo dentro de São Paulo. E aqui estou, pastor. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, e a promessa de Deus me restaurar tudo de novo para a glória de Deus. Esse foi o resumo da nossa vida, do nosso testemunho, que são tantas emoções, mas é só resumozinho, mas decorrer da programação toda segunda-feira, né, pastor? Isso, minha pastora. Às 8, às 20h30, estaremos aqui na rádio. Aqui, ó, a Rádio Internacional Ministério de Oração. E você é nosso convidado especial. E amados, me perdoa, eu me segurei para não chorar, me segurei para não chorar por causa da minha bendita pressão. Se eu chorar, a minha pressão dispara. Se eu ficar muito alegre, a pressão dispara. Então o negócio está estreito para mim. Então eu tenho que puxar a respiração, controlar mesmo, porque se eu chorar, eu já saio daqui para o hospital, né, Dentro? E eu não quero ir para o hospital, verdade, eu não quero ir para o hospital, entendeu? Então agradeço muito a Deus por ter colocado o Senhor de Deus na minha vida, ter colocado o Senhor evangelista, que o Senhor nos abriu as portas. E esse é só um pouco do nosso testemunho. Coisas maiores terão. E você, nosso convidado especial, está conosco, a dialogar conosco, a fazer perguntas, a interagir, a contar o seu testemunho, está conosco, né, pastor? Isso, no programa Projeto Um Abraço Faz Toda. A Diferença. Amém, terra? Programa missionário. Amém. Amado irmão, tu foi forte, né, pessoal? E a gente vamos chamar, né, em nome de Jesus. Vai, Senhor, a pastora Islandir, Deus abençoe. A pastora Islandir, uma bênção do Senhor. E nós podemos. Irmão Nazilda, vai, Senhor. Dá para fazer chamada, às vezes dá para fazer, sonoplasta. Convidar o pastor Jurandir, convidar, né, vários pastores aí para dar seu testemunho sobre a obra da missão, porque esses irmãos, olha, homens de Deus que faz muito a missão de Deus, muita obra missionária. Então o nosso programa aqui, missionário, o projeto Um Abraço Faz Toda a Diferença. Louvado seja Deus. Então nós estamos voltando aqui só para a visão, só para a obra missionária. A irmã Bereca me ajudou muito. A irmã Bereca lá em Bragança, quando eu perdi tudo, que ficamos sem ter onde morar, perdemos carro, casa, igreja, toda. A irmã Bereca, ela vendia empadinha comigo na rua, né, Bereca? Eu vendi empada, pastor, vendi bombom na rua, pastor, pastor, é muita coisa, foi só aqui uma pinceladinha aqui, porque o manto é muito grande, para a glória do Senhor Jesus. E eu queria agradecer a pastora Val Macena de Bragança, Pará, Brasil, porque foi ela que comentou com o Senhor na live, né, para estarmos aqui contando testemunho. Então ela sabe do nosso testemunho, Bereca sabe do nosso testemunho, o povo lá do Pará, de Bragança, muitas pessoas sabem do nosso testemunho, de várias situações que foram verídicas. E uma coisa que é interessante, pastora Selma, pastor Eduardo, é que o testemunho da pastora Selma não é um testemunho que ela falou de outras pessoas, é o testemunho dela, além de ser verídico, e além de ser verídico, de Bragança, Pará, lá, muitos que conhecem a pastora Selma sabem do testemunho dela. É isso que é mais interessante. Ela não falou assim, aumentar, não. Ela falou aquilo que aconteceu com ela. E eu costumo falar que nem aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, né? Quantos anos? 12. Aquela mulher do fluxo de sangue, né? E veja bem, ela é um milagre. E eu costumo falar que você, pastora Selma, você é um milagre de Deus. Todo dia de falar isso, pastor. Você é um milagre de Deus. E Deus tem te guardado muito. Não é fácil a obra de Deus. Não é fácil. A gente é muito apedrejado. Não é fácil. Eu costumo falar que a moeda tem dois lados, né? Mas não é fácil. Mas a gente, até aqui, Deus tem nos dado força, nos guardado, dado livramento para nós, entendeu? E nós estamos aqui para juntos adorar a Deus, entendeu? É verdade. Até a vida de Cristo. Para a glória de Deus. Eu queria ressaltar uma pequena coisa aí, pastor. O amor que nós temos, meu esposo, ele tem a mesma visão, eu também tenho, o senhor também é um homem que tem a mesma visão. O projeto Abraço a Toda a Diferença, né? Ele abrange usuários, moradores de rua, prostitutas, entendeu? Por quê? Porque eu senti na minha pele isso. Eu senti de ser jogado,
tu ser escorraçado, ser humilhado, você ser cuspido, entendeu? Eu senti isso. Infelizmente, a maioria das igrejas fazem isso. Quer dizer, eu queria assim, que Deus me permitir passar por tudo isso para chegar até aqui. Para mim, olha, quando aquele anjo veio falar comigo acerca da obra, que eu colocava um cajado na minha mão, aquele ser falou para mim não agir igual os outros agiam na face dessa terra. E que seria tudo diferente. Tanto que o Ministério Explosão de Glória, ele foi uma revelação dada pelo Senhor para fazer tudo diferente. Então, o trabalho que a gente faz, a gente tipo assim, particularmente no nosso ministério, pessoas procuram muito nós, desde tráfico, desde empresário, de político, tudo a gente atende, né, Demi? Tudo a gente atende, faz oração e tudo mais. Mas o povo que a gente gosta de trabalhar é esses que todo mundo diz que não tem jeito. Porque para mim disseram que não tinha jeito. Para mim disseram que não tinha jeito, para mim disseram que só a morte, entendeu? Para mim não tinha jeito. E teve jeito sim, porque eu estou aqui. Graças eu sou milagre de Deus. Então é por isso que eu não desisto de morador de rua, eu não desisto da prostituta, eu não desisto da lésbica, do homossexual, do GLBTQI+, esse negócio lá, que eu não sei como é que é, mas é assim mesmo, entendeu? Eu não desisto do morador de rua, eu não desisto de pai de santo, mãe de santo, para mim eu amo todo mundo. É católico, é padre, todo mundo eu amo, todo mundo. Quem me conhece, pastor, sabe? Se o senhor está conosco, eu tiver alguém ali naquele bar, numa esquina bebendo ali, eu vou lá com a pessoa, falo, dou um abraço, não é verdade, nego? Dou um abraço, conversa, tudo mais, não me importa, entendeu? Se a pessoa está fumando a droga dele lá, sento lá com ele, chora, nós oramos junto, ele apaga o cigarro dele, e é assim, né, nego? É algo assim. Então, eu passei isso, eu vivi, eu senti isso na minha pele. E se nós formos olhar as pessoas, a sociedade, e até mesmo infelizmente as igrejas, elas jogam essas pessoas para fora, entendeu? Qual é a doença do século? É a depressão, é a ansiedade. As pessoas não querem ter, entendeu? Empatia, de cuidar, de zelar, botar no lugar da pele do outro, só querem, não, isso é frescura, isso é chatice, isso não sei o que, só sabe quem passa, quem sente. Porque o que é uma depressão? Depressão é quando o ser humano está preso no seu passado, cheio de mágoas, de ressentimento, de traição, frustração, entendeu? Então a sociedade, as pessoas não olham para isso. E são pessoas que nós precisamos trabalhar cada dia mais e mais. E nós estamos muito gratos, primeiramente a Deus, depois ao Senhor, por nos abrir esse espaço. E a pastora Val que tocou nessa bênção. Amém, meu pastor. Pastor Samuel também. Pastor Samuel foi o vínculo, né? O vínculo de tudo que nos trouxe. Sim, verdade, né? Agradeço a Deus por ele nos trazer aqui. Com certeza foi o vínculo. Esse foi o programa Missionário Projeto. Um abraço, faz toda a diferença. Glória, amém. Deus continua abençoando a todos. Amém. A todos que até agora estava aí participando, né? Aqui na live no Instagram, deu bastante pessoa, pastor. Né? Que Deus continue Foi aqui na live do Instagram, deu bastante pessoa. Que Deus continue abençoando a todos. Entrou bastante essa gente. Rádio aqui, né? Falando da rádio, olha, pessoal. Rádio Internacional Ministério de Oração. Segunda-feira tem mais. Segunda-feira tem mais, né? Mas tem uma programação diária com o pastor aqui todo dia. Programação ele dele. Vai falar, o sonoplasta vai falar. Então, que Deus continue abençoando. Então, programa Missionário Projeto. Um abraço, faz toda a diferença. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos. Oh, glória. Foi bênção. Paz do Senhor, Beleca. Beijo, Marinete, para todos. Segunda-feira tem mais, tá bom? Shalom, shalom, graça e paz. Oh, glória. Agora eu preciso descobrir.